Numa clareira da floresta, um demônio monstruoso paira sobre o corpo caído do herói. Enquanto o caos se instaura, um guarda grita pela retirada, questionando por que um colega de portão não está correndo. O jovem guarda, no entanto, permanece calmo, observando que eles nem chegaram à história principal ainda. Ele é o soldado figurante que, através de vasto conhecimento do jogo, tornou-se o mais forte, mas agora busca esconder sua verdadeira força. Desconsiderando a crise como irrelevante, ele avança para interceptar o demônio. Este mundo que ele agora habita é o de um RPG chamado Brave of Asteris, ou Braas. Nesse jogo, os jogadores assumem o papel do herói, Allen, lutando contra demônios e forjando laços poderosos com amigos. Era um jogo pelo qual ele era obcecado antes de reencarnar nele. Sua vida anterior terminou abruptamente, ele morreu de excesso de trabalho em uma empresa exploradora. Ele se considera sortudo por ter renascido em seu amado Braas, agora vivendo sua vida como um simples guarda de portão na capital, Valencia. Enquanto reflete, uma voz chama seu novo nome, Silva. Um guarda mais velho chamado Mod diz a ele que é hora de trocar de turno. Silva concorda, pensando consigo mesmo que, embora seja uma pena não ter renascido como herói Allen, esta nova vida não é nada má. Ao sair, Mod o lembra de comprar uma coisa. Ele caminha pela cidade movimentada, sentindo-se satisfeito. Comparado ao mar de trabalho em sua vida anterior, ser um guarda de portão que é pago mesmo quando relaxa é praticamente o paraíso. Ele se aproxima de um vendedor de rua para comprar o de sempre. Enquanto passeia, sua atenção é atraída por uma cena próxima. Um comerciante está tentando agressivamente vender uma espada para uma jovem, insistindo que é uma peça de alta qualidade que ele venderá a ela por um preço baixo. A mulher explica educadamente que não é uma espadachim, mas Silva a reconhece imediatamente. É Charles Orlan, uma personagem importante que se torna amiga no início do jogo. Uma onda de empolgação o invade, ela era sua personagem favorita. O comerciante continua sua lábia, afirmando que a arma é uma espada sagrada abençoada pelo Rei das Fadas, poderosa o suficiente para fortalecer até mesmo um novato. Internamente, Silva sabe que o homem está mentindo e zomba da tentativa de enganar Charlie, embora admita que o lado ingênuo dela é bem fofo. Vê-la em carne e osso, tão inegavelmente adorável, é uma experiência avassaladora. Ele sente uma profunda gratidão por sua morte e reencarnação, agradecendo a Deus por este exato momento. Ele observa, atônito, enquanto outro jovem de cabelo espetado grita do outro lado da praça, pedindo para Charles esperar. O recém-chegado avança e aponta para o mercador, declarando com confiança que a espada é falsa. Silva o reconhece instantaneamente, é Allen, o protagonista de Brave of Asteris, o avatar do jogador. Vê-lo pessoalmente parece estranho, especialmente sabendo que, de acordo com a história, Allen está destinado a se tornar o amante de Charles. Allen então se oferece para acompanhar Charles até o portão do castelo, já que ela está a caminho para coletar ervas. Ela concorda, e eles partem juntos, deixando Silva parado sozinho em estado de choque, murmurando o nome dela em voz baixa. Enquanto ele os observa partir com desânimo, o mercador se aproxima, insistindo que ele não deveria acreditar no que Allen disse. O homem então se oferece para lhe vender a espada por um preço baixo. O mercador continua seu discurso, afirmando que com esta espada, até uma pessoa comum pode se tornar um herói. As palavras capturam toda a atenção de Silva. Sua expressão endurece um pouco. Ele estende a mão, parando a do mercador, e recusa calmamente a oferta. Ele explica com um sorriso gentil que é apenas um guarda de portão, e uma espada comum é mais do que suficiente para ele. Sua recusa simples deixa o mercador perplexo. O homem mais velho chama de sujeito estranho e se vira, resmungando que deveria tentar vender a espada para outra pessoa. Enquanto o mercador se afasta, a determinação de Silva se solidifica. Ele não é o herói. Ele não passa de um personagem secundário, um mob. Esse papel pertence a Allen. Essa convicção vem de sua vida passada. Ele se lembra de estar sobrecarregado de trabalho e de como jogar Braas era a única coisa que ele realmente conseguia aproveitar. Essa lembrança reforça seu desejo por uma vida simples agora. Ele continuou a refletir sobre o mundo em que agora habitava. Embora achasse todos os personagens da história encantadores, sua favorita era, sem dúvida, Charlie. Ele sorriu para si mesmo, contente com o conhecimento de que, se tudo corresse de acordo com o cenário original, Allen e seus companheiros salvariam o mundo da ameaça demoníaca e trariam uma era de paz. Com uma explosão de pura empolgação, ele cerrou os punhos, percebendo que queria ver essa grandiosidade se tornar realidade com seus próprios olhos. Sua mente acelerou, formulando um plano. Este era um mundo perigoso onde demônios atacavam humanos constantemente, então a sobrevivência exigia força. Ele decidiu utilizar seu conhecimento do jogo para esse fim. Sua estratégia pessoal em tais jogos era sempre atingir o nível máximo nos estágios iniciais, garantindo um caminho eficaz e seguro pela frente. Ele foi rápido em esclarecer para si mesmo, no entanto, que isso não significava que ele queria substituir o protagonista, Allen. Ele era alguém que sempre respeitou a obra original. Usar seu conhecimento a seu favor significava simplesmente escolher um lugar apropriado onde pudesse treinar arduamente por muitos anos e elevar seu status aos níveis máximos. Ele nunca perdoaria alguém se mudasse a história original, mesmo que essa pessoa fosse ele mesmo. Apenas assistir ao cenário se desenrolar de longe já era o suficiente. Seu devaneio foi quebrado pelo retorno de seu colega. Mod estava de volta. O rosto de Silva se iluminou instantaneamente, suas mãos unidas em deleite enquanto ele exclamava que as obras originais eram as melhores. Um Mod confuso olhou para ele, perguntando sobre o que diabos ele estava falando. O guarda mais velho riu, ignorando o comentário estranho. Ele sugeriu que fossem tomar uma bebida quando terminassem o trabalho.
Silva concordou com entusiasmo, fazendo um sinal de positivo e declarando que nada supera uma cerveja depois do expediente. Rindo com vontade, Mod notou a empolgação de seu subordinado e perguntou se algo de bom havia acontecido. Antes que ele pudesse responder, um grito desesperado por ajuda cortou o ar. Silva virou a cabeça bruscamente, perguntando-se o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram com a visão. Um demônio monstruoso, semelhante a uma aranha, havia aparecido dentro das muralhas da cidade, sibilando ameaçadoramente. Mod olhou, paralisado de terror. Enquanto outros guardas corriam para reagir, Mod virou-se para seu parceiro. "O que foi isso, Silva?" ele perguntou. Silva, abalado, murmurou instintivamente o nome do evento, o Dia da Cunha. Ele rapidamente se corrigiu, gaguejando que não era nada, mas sua mente sabia exatamente o que era. O Dia da Cunha. Um evento que acontece uma vez por mês antes que a história principal realmente comece. Era um momento em que demônios, que normalmente nunca trabalham juntos, cooperavam para atacar o reino. De acordo com o roteiro do jogo, nenhum dano significativo é causado neste evento, e o herói extermina rapidamente os demônios. Mas, quando o ataque começou, Mod, o guarda sênior, gritou ordens para seus homens para fecharem a formação. Eles deveriam segurar a linha de frente até a chegada do herói. A criatura, um mero demônio de nível 1, não era esmagadoramente poderosa. No entanto, ainda era forte demais para um soldado comum derrotar. Silva observava enquanto seus companheiros lutavam, suas lâminas não conseguindo causar um impacto significativo na fera. Ele considerou que derrotar o demônio sozinho não seria tão difícil, mas estava relutante em alterar drasticamente o cenário. Resolveu simplesmente cumprir seu dever como guarda do portão e contê-lo. Seus pensamentos foram interrompidos quando Mod gritou de dor, atingido pela criatura. O olhar de Silva endureceu enquanto ele se perguntava quando o herói finalmente apareceria. Imediatamente, Silva estava ao seu lado, perguntando se ele estava bem. Mod o dispensou, insistindo que era apenas um arranhão. Mas quando Silva se virou, o demônio havia desaparecido. Cerrando os punhos, ele amaldiçoou a criatura por ousar ferir Mod antes de fugir. Observando a explosão incomum, Mod ficou surpreso. Ele se perguntou se Silva sempre tinha sido tão rápido. Enquanto isso, longe do caos no portão da cidade, Charles Orland descansava perto de um riacho tranquilo enquanto Allen brincava na água ali perto. Tendo terminado de coletar ervas, ela decidiu que era hora de se reagrupar com Allen e começou a calçar suas botas. Seus movimentos pararam quando um farfalhar repentino vindo dos arbustos próximos chamou sua atenção. Olhando para a folhagem densa, ela chamou, perguntando se havia alguém ali. Silva corre pela floresta, perseguindo um inimigo. Ele nota a incrível velocidade da criatura e considera tentar aleijá-la cortando uma de suas pernas. De repente, seus olhos se arregalam em choque. Ele para bruscamente, seu olhar fixo em Charles Orland, que está parado em uma clareira à frente. Ele fica atordoado, perguntando-se o que ela poderia estar fazendo ali. Sua mente dispara enquanto ele tenta se recompor. Ele sabe, com uma estranha certeza, que Charles não deveria estar ali, que isso se desvia do jogo. Uma onda de pânico o atinge ao perceber que a vida dela está em perigo, um destino que ela não deveria sofrer. Seu medo se concretiza quando um demônio monstruoso de pele escura e cabelo branco se materializa atrás de Charles, erguendo uma mão com garras para atacar. Enquanto ela grita de terror, Silva ruge um desafio, desembainhando sua espada e jurando que a criatura não tocará um dedo nela. Ele avança, liberando uma técnica poderosa, o estilo de espada de Zelencia, peão. Em um borrão de movimento, sua lâmina corta o torso do demônio, interceptando o ataque no momento em que Charles cai para trás. O corpo do demônio desaba no chão da floresta, derrotado. Silva embainha sua espada, o perigo imediato evitado. Perto dali, Charles está sentada no chão, cobrindo a boca em choque e alívio. Com a ameaça eliminada, ele volta toda a sua atenção para Charles, sua expressão se suavizando em preocupação. Ela levanta o olhar para ele, com as bochechas coradas. Uma mistura de gratidão e alívio é evidente em seu rosto. Ele corre para o seu lado, perdendo a compostura ao perguntar freneticamente se ela está bem e se o demônio conseguiu feri-la. Charles, ainda nervosa, garante que está tudo bem. Ele ficou paralisado, a adrenalina diminuindo, substituída por um súbito e crescente pavor. Ele percebeu que tinha agido completamente fora do esperado, gaguejando. "Ah, droga, eu fui e fiz isso." Seu estado de confusão foi interrompido por Charles, que perguntou quem ele era. Interpretando mal a pergunta, ele respondeu por reflexo que era apenas um guarda do portão. Com um sorriso gentil, ela esclareceu que não estava perguntando sobre sua profissão, ela queria saber seu nome. Ela se inclinou para mais perto, com uma expressão sincera enquanto implorava: "Por favor, me diga seu nome." A franqueza de seu pedido fez desviar o olhar, com o rosto corando. A reviravolta inesperada dos eventos era avassaladora. Sua vida, todo este cenário, estava saindo descontroladamente dos trilhos. A voz de Charles cortou seus pensamentos enquanto ela o agradecia, chamando seu nome. Ele finalmente conseguiu responder, gaguejando: "Eu sou Silva." Enquanto estava de serviço no portão do castelo, Silva tem um momento de pânico. Ele percebe que acabou de fazer contato com Charlie. Ele rapidamente se vira para uma mulher próxima, explicando que tem que cumprir seu dever de guarda e precisa ir. Sua mente dispara com ansiedade. Ele se lembra que não teve escolha a não ser derrotar um demônio na frente dela, e agora se preocupa que essa ação possa influenciar a trama de alguma forma imprevista. Enquanto ele se aflige, seu superior, Mod, chama seu nome. O guarda mais velho informa que ele tem uma convocação direta do capitão da Guarda Sagrada de Elite.
Atordoado, Silva questiona se ouviu corretamente, perguntando se Modi realmente se referia ao capitão. Ele oferece um sorriso sombrio, afirmando que, embora não saiba em que tipo de problema Silva se meteu, ele cuidará de seu funeral. Silva implora para que ele não diga coisas de mau agouro. Modi se desculpa, mas acrescenta um aviso sério: o capitão da Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Elite é conhecido por ser extremamente severo. Ele espera que Silva se safe com apenas uma bronca. Logo, Silva chega ao seu destino, o imponente quartel-general da Ordem dos Cavaleiros Sagrados de Elite. Lá dentro, 2 cavaleiros de armadura completa o escoltam pelos corredores de pedra. Um deles confirma que está tudo em ordem e o instrui a seguir em frente. Enquanto segue, uma gota de suor se forma em sua têmpora. Ele olha para cima com determinação, pensando que deve fazer tudo ao seu alcance para evitar encontrar ela. Enquanto isso, em um escritório repleto de estantes de livros, uma mulher com uma armadura ornamentada está de pé, lendo um relatório. Ela é a capitã dos Cavaleiros Sagrados de Elite. Ela encarou o relatório em suas mãos, seus olhos se arregalando em descrença. Pela janela atrás dela, Silva podia ser visto se aproximando do escritório. Com uma explosão de energia súbita e explosiva, ela bateu as mãos para frente, estilhaçando o vidro da janela com um sorriso brilhante e acolhedor. Enquanto a porta batia atrás dele, Silva entrou. A capitã o recebeu calorosamente, chamando-o pelo nome. Ele observou a aparência dela, cabelo prateado lustroso, olhos azuis profundos como o oceano e um físico que ele reconheceu como um dos melhores do jogo. Ele a identificou imediatamente: Elda Suwaite, capitã da Ordem dos Cavaleiros de Elite. Para ele, ela também era um interesse amoroso conquistável no mundo de Braas. Ele perguntou cautelosamente se ela precisava dele para alguma coisa. Com um bricinho, ela o chamou de cabeça dura, perguntando se ele realmente não entendia por que estava ali. Uma percepção súbita e terrível atingiu Silva. Por alguma razão, Elda sabia sobre suas verdadeiras habilidades. O fato de ela tê-lo chamado especificamente lhe deu um pressentimento muito ruim. Seu medo foi confirmado quando a expressão dela endureceu. Inclinando-se para frente, ela perguntou diretamente: foi você quem eliminou o demônio, certo? Silva se encolheu, assustado com a acusação. Ele tentou se fazer de desentendido, perguntando o que ela queria dizer. Elda explicou, referindo-se ao ataque do demônio do outro dia e a um relatório sobre o cadáver de um demônio que foi encontrado completamente despedaçado. Ela continuou sua dedução lógica, afirmando que o demônio mostrava vestígios de ter sido derrotado por uma técnica chamada peão giratório. Excluindo o herói, a única pessoa capaz de tal feito era o capitão da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, que não estava presente. Ela o encarou, exigindo saber quem mais poderia ter feito aquilo. Silva ficou sem palavras. Elda recostou-se, declarando que era hora de ele encarar os fatos. Uma pessoa com seu nível de habilidade, ela insistiu, deveria se dedicar a servir o país como um cavaleiro. Ele desvia da acusação, apontando que ela excluiu especificamente o herói de seu questionamento. Ele se pergunta em voz alta se é possível que o herói tenha sido quem derrotou o demônio. Internamente, no entanto, um único pensamento o consome: se ele confessasse, sua vida pacífica estaria completamente arruinada. A capitã Elda bate com o dedo em sua mesa, descartando a teoria dele como ingênua. Ela explica que o herói tem o dever de relatar todas as supressões de demônios ao país, mas a derrota da aranha permanece oficialmente desconhecida. Inclinando-se para frente com um sorriso intenso, ela declara que não vai tolerar isso e exige que ele aceite a situação e se junte à Ordem dos Cavaleiros. Sua expressão se contorce em choque e incredulidade com a recusa contínua dele. Ela exige saber como ele ainda pode negar. Do outro lado da sala, Silva retruca que ela não tem nenhuma prova sólida para suas alegações. Frustrada, ela questiona por que ele é tão veementemente contra a ideia de se juntar à Ordem dos Cavaleiros. Ela começa a listar os benefícios, um salário generoso e várias outras vantagens do país que superariam em muito sua posição atual. Ele concorda com o ponto dela, mas explica suas ressalvas. Como cavaleiro, ele seria forçado a assumir missões, com seu papel principal sendo dar apoio ao herói e proteger o país. A ideia de tal responsabilidade lhe causa sentimentos mistos. Continuando, ele afirma claramente que não quer se aproximar dos personagens principais. Quando Elda pergunta o que ele quer dizer, ele rapidamente descarta como se não fosse nada, embora reforce internamente sua convicção: ele não tem absolutamente nenhum plano de se tornar um cavaleiro. Sua expressão endurece. Ela chama a relutância dele de uma grande pena. Percebendo que a persuasão falhou, ela conclui que não pode mais se dar ao luxo de ser seletiva com seus métodos. Enquanto ela se levanta de sua mesa, um Silva perplexo apenas observa, questionando o que ela quer dizer. Silva encara, chocado, um documento apresentado a ele pela capitã da tropa de elite. É uma carta de admissão, com uma assinatura que ele nega veementemente ter escrito. Ele recua, percebendo que ela foi longe demais. Ele pensa consigo mesmo que, como capitã da Ordem dos Cavaleiros, ela poderia facilmente se safar com tal falsificação. Sua postura ameaçadora desaparece em um instante. Ela descarta a carta, alegando que era apenas uma brincadeira e que não pode forçar as pessoas a se alistarem sem o consentimento delas. Em seguida, ela lhe apresenta um pergaminho enrolado. Ele pega o novo documento, perguntando o que é. A capitã explica que desistirá de convidá-lo para se juntar, mas, em troca, precisa que ele lhe faça um favor. O papel mostra o esboço de um homem desconhecido. Ela identifica o homem como Bragio Beardley, um candidato que espera passar nos testes de admissão da Ordem dos Cavaleiros. Com uma expressão endurecida, ela declara seu pedido de forma clara: quer que Silva o impeça de se alistar. Ele reconhece o sobrenome, perguntando se Bragio pertence à incrivelmente famosa família Beardley.
A capitã confirma que sim, mas seu tom é carregado de desprezo ao chamar o homem de um canalha incorrigível. Ela explica o dilema. Como Bragio é um nobre, ela não pode simplesmente reprová-lo nos testes sem enfrentar pressão dos superiores. É aí, ela aponta, que Silva entra. Ela expõe seu plano. Silva lutará contra Bragio em uma batalha simulada durante os testes de admissão. Ele deve derrotá-lo de forma convincente, persuadindo a todos de que Bragio não é apto para se juntar. Silva percebe, com um sobressalto, que ela o está usando para sabotagem. Ele considera a proposta e pede confirmação. Se ele a substituir e fizer esse favor, ela realmente deixará de tentar recrutá-lo para a Ordem dos Cavaleiros? Sua expressão se ilumina em um sorriso largo e confiante. Ela lhe assegura que esse é o acordo, afirmando que está contando com ele. Dentro das muralhas de pedra da fortaleza da capital, uma nova e problemática tarefa pesava muito na mente de um de seus guardas. Ele se arrastava pelas ruas, suspirando de frustração. Deram-lhe um trabalho incrivelmente problemático. Ele considerava o delicado equilíbrio de sua situação. Bragio era um personagem que não deveria ser significativo, mas ainda tinha conexões com a Ordem dos Cavaleiros. Qualquer passo em falso de Silva poderia ter consequências imprevistas, alterando o curso dos acontecimentos. Essa percepção solidificou sua determinação. Bragio não era um fator nos eventos principais, mas Silva mal sabia algo sobre ele. Ele precisaria coletar informações. Ele se preparou, determinado a manter seu contato com os personagens principais no mínimo. Ele jurou que não estragaria tudo daquele jeito de novo. Nesse momento, um leve toque em seu ombro quebrou sua concentração. Assustado, ele se virou e viu um rosto familiar sorrindo para ele. Era Charles Orlan, que chamou seu nome, Silva. Sua reação imediata foi de pânico. Ele insistiu que ela não deveria se encontrar com ele, mas rapidamente voltou atrás, gaguejando que, na verdade, estava feliz por tê-la encontrado. A lembrança do primeiro encontro deles, quando ele havia fortalecido sua determinação, passou por sua mente. Ela, no entanto, não se abalou com o jeito desajeitado dele. Ela o lembrou que ele havia fugido logo depois de salvá-la, e que ela o procurava desde então. Ele tentou explicar, alegando que tinha alguns assuntos urgentes para resolver. Sua desculpa pareceu fraca até para ele. Ele cobriu o rosto com a mão, oferecendo um pedido de desculpas sincero por ter partido sem dizer uma palavra. Charles observou, com uma expressão pensativa no rosto, enquanto dizia simplesmente, entendo. Então, sua expressão se tornou mais séria quando uma pergunta crucial lhe ocorreu. A propósito, ela começou, apontando um dedo para ele, por que você sabe meu nome, Silva? A pergunta inesperada o fez estremecer. Ele sente uma pontada de culpa por mentir para Charles. Pensando rápido, ele inventa uma explicação, alegando que foi designado para proteger nobres em uma festa e por acaso viu o nome dela na lista de convidados. Ela ouve atentamente, com uma expressão indecifrável, enquanto pergunta se é esse mesmo caso. Ele só consegue responder um hesitante ok. Diante da resposta dele, ela infla as bochechas em um bico brincalhão, claramente não satisfeita com o comportamento rígido dele. Ela diz que entende, mas insiste que não há necessidade de ele ser tão formal e educado com ela. Quando ele começa a protestar que não pode simplesmente fazer isso, ela o interrompe, afirmando que quer agradecê-lo pelo que ele fez. Ele fica sem graça, dispensando o agradecimento dela ao dizer que estava apenas cumprindo seu dever como soldado. Inabalável, ela insiste, declarando que fará qualquer coisa por ele e que até ajudará em seu trabalho. Ela então revela sua verdadeira intenção, está conduzindo uma investigação e quer a ajuda dele. Com um sorriso forçado, sentindo que não tem outra escolha, ele concorda. Na capital, Zelencia, Silva e Charles chegam ao movimentado Distrito da Luz Vermelha. A área é conhecida por ser frequentada por membros da família Beardley, uma das mais proeminentes casas nobres do país. Eles se encontram com um informante, que explica que, por a família ser tão popular, foi fácil coletar informações. Ela repassa os rumores que circulam sobre eles. Conseguiram uma enorme influência com a família real através de grandes doações, mas também dizem que estão envolvidos com tráfico humano e drogas ilegais. Absorvendo essa notícia sombria, Charles olha para Silva com um leve rubor enquanto caminham pelas ruas lotadas, atraindo olhares dos moradores locais. Ele acredita que, de acordo com as informações que recebeu, o alvo deles deve estar em algum lugar nesta área. Notando o silêncio dela, ele se vira e pergunta o que há de errado. O rosto dela fica profundamente vermelho. Cobrindo a boca com as mãos, ela timidamente pergunta aonde exatamente ele planeja levá-la. Os olhos dele se arregalam em choque ao perceber a insinuação dela, e ele freneticamente insiste que ela entendeu tudo errado. Vendo a reação dele, ela dá uma risadinha, admitindo que estava apenas brincando, e expressa sua esperança de que encontrem logo esse tal de Bragio. Acontece que o alvo deles, Bragio, é conhecido por ser um esbanjador. Ele desperdiça o dinheiro dos pais, comprando grandes quantidades de álcool todos os dias e perambulando em estado de embriaguez. Andando por um beco mais silencioso, Silva se pergunta em voz alta onde um homem como aquele costumaria ficar. Charles confirma que sabe que ele está no distrito da Luz Vermelha, mas especula que eles podem ter chegado cedo demais. Nesse exato momento, um ronco alto ecoa do estômago de Silva. Ele cora de vergonha, mortificado por seu estômago ter traído na frente de sua companheira. Pedindo desculpas, ele pergunta timidamente a Charlie se ela está com fome e quer comer alguma coisa. Ele concorda, decidindo que devem procurar um restaurante com comida saborosa. Charles admite que também está faminta, e seus olhos se iluminam enquanto ela aponta para um estabelecimento próximo, notando um cheiro bom vindo de lá e sugerindo que investiguem. A sugestão dela se mostra certeira.
Lá dentro, Charles dá uma mordida grande e satisfatória em um hambúrguer, com uma expressão de puro prazer. Enquanto ela come, Silva a observa, com uma expressão de surpresa no rosto. Ele se lembra de ter lido que ela, uma nobre, adora hambúrgueres, mas acha a realidade da cena inesperadamente encantadora. Sua observação continua enquanto Charles parece desanimada, lamentando que é uma pena nunca conseguir dar uma boa mordida. Silva reflete que não há o que fazer, dado quão pequenas são as mãos e a boca dela. Ela encara sua refeição, ponderando o problema. Após um momento, ela decide que não é tão ruim, já que ainda pode comer o pão. Com essa constatação, ela dá uma mordida delicada apenas no pão. Silva entende agora, deve ser assim que ela costuma comê-los. Ele fica totalmente cativado pela cena, sentindo que a fofura dela é tão avassaladora que ele poderia até passar desta para melhor. Depois que terminam a refeição, Charles agradece pela comida. Vendo que já ficou tarde, ela pergunta onde devem continuar a busca. Ele explica que, como o bairro da Luz Vermelha se torna perigoso à noite, ele planeja continuar a investigação sozinho. Suas palavras são interrompidas por um forte golpe na mesa deles, enquanto alguém grita por atenção. A fonte da interrupção é um grupo ameaçador liderado pelo próprio Bragg Beardley. Ladeado por guardas armados, ele exibe um sorriso desdenhoso e exige saber se há mesas vagas no segundo andar. Ele tinha a reputação de causar problemas. Outro dia, reclamou que a comida estava demorando muito e atirou um copo. Também era conhecido por se impor sobre as moças e flertar com elas. Essa arrogância estava em plena exibição enquanto ele berrava com uma garçonete, questionando como não poderiam ter mesas vagas. Ele anunciou seu próprio nome, Bragg Beardley, como se sua mera presença devesse lhe garantir entrada, enquanto sua comitiva feminina observava o restaurante lotado. Suas exigências aumentaram. Ignorando os pedidos de desculpa da garçonete, ele zombou, perguntando se ela sabia quem era o pai dele. Insistiu que, se não tinham mesas vagas, deveriam simplesmente arranjar uma para ele. Observando a comoção de sua mesa, Charles confirmou a Silva que era de fato o alvo deles. Ela comentou que ele era exatamente o canalha que os rumores diziam, enquanto Silva ouvia atentamente. Tendo aparentemente empurrado a garçonete ao chão, Bragg o desdenhou, chamando a equipe de lixo inútil. Ele declarou que simplesmente encontraria outro restaurante. Quando ele começou a se virar, Charles chamou a atenção de Silva. Ela se inclinou para frente com uma expressão pensativa. Ora, começou ela, com um toque de reconhecimento na voz. Será que você é? Antes que ela pudesse terminar, Bragg surgiu sobre a mesa deles, seu olhar fixo apenas nela. Com um sorriso largo e perturbador, ele a chamou pelo nome completo, Senhorita Charles Orlan. Silva observava, com uma expressão cautelosa. Ele se aproximou mais, tentando um tom amigável, pedindo que ela não fosse tão fria e afirmando que haviam se conhecido em uma festa de nobres recentemente. Charles, no entanto, não demonstrou reconhecimento, perguntando se já haviam se encontrado antes. A falha dela em se lembrar dele o deixou furioso. Seu rosto se contorceu enquanto ele perguntava ameaçadoramente se ela estava realmente dizendo que não se lembrava dele. Charles fechou os olhos, tentando recordar, mas admitiu que não conseguia. Seus olhos então se abriram em alarme, uma gota de suor em sua testa. Seu rosto se contorce em um sorriso malicioso, seus olhos arregalados de fúria. Ele cerra o punho, sua voz escorrendo veneno enquanto se inclina. Se a memória dela é realmente tão vaga, ele promete que vai demorar o tempo que for preciso para garantir que ela se lembre dele. Dentro de uma taverna, o nobre Bragg Beardley recua com uma expressão de profundo nojo, enquanto o jovem guarda, Silva, para diante dele com uma expressão fria e determinada. Recuperando a compostura, ele se inclina em direção a Charles Orlan, desdenhando do local atual como uma taverna sombria. Ele se oferece para levá-la a um restaurante de alta classe, explicando que a beleza dela é famosa até na alta sociedade e que ele deseja conhecê-la melhor. Sua proposta é recebida com uma recusa direta de Charles, que afirma não estar interessada. Perto dali, o rosto de Silva se contorce em um sorriso tenso e raivoso, achando a falta de vergonha do homem imperdoável. Ela repete sua falta de interesse, mas Bragg insiste, oferecendo-se para pagar-lhe comida requintada, licor e sucos de frutas luxuosos. Com um suspiro exasperado, Charles ressalta que ainda não tem idade para beber. As repetidas recusas finalmente fazem a fachada encantadora de Bragg o rachar. Seus olhos se estreitam com desprezo enquanto ele a encara, pensando nela como uma simples rameira. Sua atenção então se volta para Silva. Ele aponta um dedo para o guarda e pergunta a Charles se este é seu guarda-costas. Antes que ela possa responder, Silva dá um passo à frente e confirma ele mesmo, afirmando que ele é, de fato, o guarda-costas da senhora Charles Orlan. Ele pensa que essa declaração lhe dará a justificativa perfeita para protegê-la se Bragg tentar algo indesejado. Pega de surpresa por sua declaração repentina, Charles desvia o olhar, um leve rubor em suas bochechas enquanto gagueja uma concordância. A confirmação leva Bragg a uma crise de riso histérico. Ele zomba da ideia de que um homem com um rosto tão comum, de ralé, pudesse servir como guarda-costas para uma nobre. Enquanto o nobre o ridiculariza, Silva rende os dentes, um sorriso largo e ameaçador se espalhando por seu rosto enquanto ele considera a ideia de simplesmente cortar a cabeça do homem. Ele continua com seus insultos, perguntando com condescendência se a família de Charles está sofrendo com falta de pessoal e oferecendo-se para emprestar a ela um de seus próprios guarda-costas. A expressão de Silva se fecha, uma onda de culpa o invadindo ao perceber que sua presença é a razão pela qual Charles está sendo submetida a essa humilhação pública. Com uma risada ameaçadora, Bragg gesticula para sua própria comitiva. Ele se gaba de que todos são guarda-costas de elite, ex-membros da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, escolhidos a dedo por sua família.
Ele apresenta os 4 homens imponentes e fortemente armados como prova de seu status, perguntando se eles não se encaixam perfeitamente no papel de servi-lo. Enquanto se afastam do confronto, Charles diz a Silva que é hora de ir. Ele, no entanto, está perdido em pensamentos, resmungando sua incredulidade de que ex-membros da Ordem dos Cavaleiros Sagrados se venderiam para alguém tão patético. Sua risada estrondosa corta o ar, fazendo Charles olhar para trás com uma expressão confusa. Bragio zomba deles, expressando sua esperança de que consigam voltar para a mansão em segurança com um guarda-costas de aparência tão fraca. Em resposta, um sorriso confiante surge em seus lábios. Ela se vira e declara que os guarda-costas de Bragio nem chegam aos pés dele. Quando estão mais distantes, ela pede desculpas a Silva, admitindo que ficou irritada quando zombaram dele. Ele fica surpreso, afirmando que nunca imaginou que ela ficaria chateada por ele e que isso parece uma bênção. Ele então sugere que provocá-los pode ter sido uma boa ideia, perguntando se ela precisa de algo deles, embora ela não entenda imediatamente o que ele quer dizer. Ele percebe que está aí a oportunidade perfeita para coletar informações sobre Bragio. Nesse momento, eles são confrontados pelos guardas do nobre. O guarda-líder afirma que eles querem testar a bravata de Charles. Ela lhe lança um olhar de soslaio, uma compreensão silenciosa passando entre eles enquanto encaram os homens de armadura. Voltando sua atenção para os guardas, Silva aceita calmamente o desafio. O guarda-líder sorri, respondendo que era isso que ele queria ouvir. Com um estalo agudo de seus dedos, ele faz uma exigência: eles lhe contarão todos os malfeitos de Bragio. Um baque surdo ecoa enquanto os guardas, subitamente aterrorizados, se rendem imediatamente, gritando que contarão tudo a ele. Ele ouvia, com os olhos arregalados em descrença, enquanto o guarda aterrorizado começava a falar. O homem, suando e tremendo, admitiu que os crimes de Bragio eram extensos, afirmando que havia ainda mais a contar. Ele narrou uma ladainha de delitos, venda de drogas falsificadas, chantagem e agressão física, confirmando que o nobre era, em suas próprias palavras, um tremendo canalha. Um dos homens de Bragio segura Silva sob a mira de uma faca, revelando o plano de seu mestre. Após passar nos testes de admissão, Bragio pretende encontrar uma forma de chantagear o capitão para tomar o controle total da Ordem dos Cavaleiros. Ele entende que a intenção de Bragio é tornar a Ordem subserviente a ele, uma manobra que colocaria os cidadãos em perigo e permitiria que a corrupção se alastrasse por todo o país. Silva percebe que precisa intervir para impedir esse plano. Agora, de pé sobre os guardas derrotados, ele lhes diz que não relatará a perda deles. Ele os instrui a retornarem ao seu mestre com uma história fabricada de sua vitória e a nunca dizerem uma palavra sobre o que realmente aconteceu. Enquanto ele lida com as consequências, Charles Orlan se aproxima, chamando-o de Silva. Ela comenta que nenhum soldado comum poderia ter feito o que ele fez, aniquilando um demônio com facilidade, e pergunta diretamente como ele se tornou tão forte. Ele se vira para ela com um largo sorriso, explicando alegremente que foi um treinamento duro. Por muitos anos, ele diz, esteve escondido nas montanhas. Ele detalha que o lugar estava infestado de monstros e que ele quase morria todos os dias, e foi assim que ficou tão forte. Vendo a expressão preocupada de Charles, ele rapidamente a tranquiliza, dizendo que ela não precisa recorrer a métodos tão perigosos. Ele sorri calorosamente, apostando a própria vida que Charles ficará mais forte sem passar por tais dificuldades. Comovida por sua convicção, Charles responde que, se ele se sente assim, então ela confiará nele. Tendo resolvido as coisas, eles se afastam juntos. Silva anuncia que está com fome e sugere que encontrem outro lugar para comer, o que leva Charles a perguntar se é por conta dele. Mais tarde naquela noite, uma torre se destaca contra o céu estrelado. A voz de Charles pode ser ouvida, confirmando que é claro que ela pagará para ele, pois todos os nerds têm o dever de mimar seus favoritos. O dia dos testes de admissão para a Ordem dos Cavaleiros chega. É anunciado que os 127º testes começarão com o primeiro exame, uma luta de treino. Lutas 1 contra 1 serão conduzidas por sorteio, com os vencedores avançando. Segurando um aviso, Silva afirma sua resolução, determinado a impedir que Bragio tome a ordem para si. Ele não esperava encontrar seu alvo tão cedo. Bragio Beardley apontou um dedo enluvado, reconhecendo-o como o guarda-costas sem graça de antes. Silva, impassível, ofereceu uma saudação simples, também surpreso por ver Bragio ali. O nobre zombou, comentando que poderia dizer o mesmo. Ele revelou que seus guarda-costas haviam relatado o resultado do encontro e que deveriam ter espancado Silva para lhe ensinar uma lição. No entanto, ele observou, Silva não parecia nem um pouco ferido. Com um sorriso conhecedor, ele explicou que simplesmente tinha ido à igreja comprar uma poção de cura. Admitiu que lhe custou bastante, antes de adicionar um comentário mordaz sobre a ideia de Bragio ter dificuldades para comprar uma para si. Bragio explodiu de fúria com insultos, zombando da mera menção de uma poção de cura. Ele gesticulou grandiosamente para sua própria armadura reluzente, gabando-se de que era um equipamento de primeira linha, forjado do raríssimo oricalco. Nesse momento, uma voz oficial chamou os nomes de ambos, convocando Bragio, Beardley e Silva para o centro do campo de treinamento. A constatação de que seriam oponentes levou Bragio a uma crise de riso desdenhoso. Ele declarou que Silva era um sujeito azarado, sem conseguir acreditar em sua própria sorte. Silva simplesmente reconheceu a situação com calmo. Ah, o senhor tem razão, Sir Bragio. Virando-se para o examinador da prova, ele perguntou sobre as consequências de matar um oponente. O examinador afirmou claramente que tal ato resultaria em desqualificação. Uma expressão de falso alívio cruzou o rosto de Bragio enquanto ele se virava para Silva, dizendo ao soldado qualquer que ele havia escapado por pouco. Com um sorriso cruel, ele decidiu prosseguir. Bem, então, ele rosnou, antes de avançar com a espada erguida, gritando, aí vou eu. O avanço foi interrompido.
Com um peteleco quase imperceptível do dedo, Silva fez a espada de Brague voar de sua mão. Brague olhou incrédulo, gaguejando em confusão. Silva comentou casualmente que sua mão devia ter escorregado, acrescentando que Brague escapara por pouco. Ele então se perguntou se um golpe forte seria suficiente para matar o homem, mesmo com sua armadura. Ele então propôs uma ideia. E se ele atacasse Brague da mesma maneira? Atrapalhado, Brague retrucou que seu avanço inicial era apenas uma vantagem que ele estava dando, uma forma de deixar Silva fazer o primeiro movimento. Ele insistiu que, agora, concederia a Silva o primeiro ataque. Com um sorriso confiante, Silva aceitou a oferta. Ele apontou que o braço de Brague estava dormente, tornando-o incapaz de empunhar uma espada de qualquer maneira. Então, em um borrão de movimento, ele atacou. O impacto mandou Brague voando pelo campo de treinamento, rolando pela poeira. Ele permaneceu de pé sobre seu oponente derrotado, que tentava salvar as aparências gritando que havia simplesmente tropeçado. Silva observou a desculpa patética com frieza. Ele comentou calmamente que, de fato, parecia que Brague o havia tropeçado. Isso apenas enfureceu ainda mais seu oponente, que retrucou que ainda não havia liberado todo o seu poder. Brague, furioso, acusou-o de sobreviver por pura sorte e anunciou sua decisão de finalmente encerrar a luta, um confronto que ele alegava nunca ter desejado. Enquanto sua espada começava a brilhar, Silva apenas observava do outro lado da arena, reconhecendo a ameaça. Em resposta, ele colocou a mão no pomo de sua própria espada. Uma luz suave emanou da lâmina enquanto ele invocava silenciosamente um aprimoramento mágico. Essa técnica era uma aplicação fundamental da magia, a canalização da energia mental interior. Quando aplicada ao corpo, podia tornar uma pessoa tão resistente quanto o aço. Quando infundida em uma arma, podia tornar uma espada simples afiada o suficiente para cortar ferro com facilidade. Sua mente divagou para a razão de tal poder. Demônios, os antigos inimigos da humanidade, possuíam corpos muito mais resistentes que qualquer mortal. Para enfrentá-los, para se tornar um verdadeiro herói, era necessária a manipulação livre da magia. Era um poder que muitas pessoas viviam suas vidas inteiras sem sequer sentir, muito menos empunhar. Silva calmamente identifica a armadura de seu oponente como sendo feita de oricalco, observando que, sem ela, seus corpos não seriam páreo para ele. Uma pressão avassaladora emana do guarda, fazendo Brague o Birdley suar e tremer. Ele gagueja, questionando a súbita mudança de comportamento de Silva e perguntando o que ele está tentando fazer. Ele sorri, lembrando a Sir Brague que é ele quem deveria estar atacando. Afinal, ele ressalta, não se pode vencer um duelo sem lançar um ataque. Brague o reco aterrorizado, acusando Silva de planejar matá-lo. Ele conclui em voz alta que alguns nobres de baixo escalão devem ter contratado o guarda por uma quantia irrisória. O termo ralé faz a expressão de Silva endurecer instantaneamente. Sua confirmação de que Brague estava falando sobre Charles faz o nobre se encolher. Brague comenta internamente sobre como Silva parece diferente, como se tivesse se tornado outra pessoa. Olhando nos olhos de Silva, Brague se convence de que o guarda realmente pretende matá-lo. Em pânico desesperado, ele muda de tática, oferecendo-se para contratar o próprio Silva com seu dinheiro. Ele continua sua súplica, prometendo vastas somas de dinheiro, mais do que Charles jamais poderia pagar, e até oferece mulheres se Silva simplesmente ceder. Inabalável, Silva simplesmente pergunta se ele está pronto, avisando para não se mover se preza por sua vida, fazendo Brague gritar de medo. Brague faz uma última e desesperada oferta de belas mulheres, ainda melhores que Charles. Isso prova ser um erro grave. O rosto de Silva se contorce de fúria enquanto ele ruge para Brague calar a boca e nunca mais dizer o nome dela. Sua raiva transbordando, ele salta para frente, desferindo uma técnica poderosa, o estilo de espada de Zelencia, Cachoeira Branca. Sua lâmina corta o ar, atingindo Brague com incrível velocidade e força. O ataque acerta com um clangor agudo. Brague só consegue olhar em silêncio atordoado enquanto um corte limpo aparece em seu peitoral, as peças de metal começando a se separar e a cair. Com um baque final, a armadura partida cai no chão. Brague grita em descrença, incapaz de compreender como sua armadura, forjada de oricalco, pôde ter sido destruída. No centro de uma arena de pedra, Silva observa seu oponente derrotado, que desaba no chão e gagueja sua rendição. Silva confirma a desistência e solta um suspiro de alívio. Com isso, sua missão estava cumprida, só restava se apresentar a Elda. Observando das arquibancadas, Elda permite que um pequeno sorriso de satisfação cruze seus lábios ao declarar a vitória dele. Ao seu lado, um guarda de armadura completa apenas encara, atônito, murmurando o nome de Silva em descrença. Um murmúrio crescente da plateia chama sua atenção. Ele olha para trás, para as arquibancadas, e sua expressão muda para uma de alarme ao notar a multidão agitada, com um sentimento de pavor o invadindo. Um pensamento súbito e preocupado o atinge. Ele pode ter chamado atenção demais para si mesmo. Dentro de seu escritório, a capitã Elda senta-se à sua mesa com uma expressão satisfeita. Ela se dirige ao guarda à sua frente, afirmando que, graças aos seus esforços, eles conseguiram impedir que Brague se juntasse à ordem. Ela continua, com os olhos fechados em serena determinação, prometendo que reunirão provas concretas dos atos cruéis de Brague para garantir que ele seja jogado na prisão. As ações dele, ela declara, são imperdoáveis, e agradece a Silva mais uma vez. Sua expressão se endurece com determinação. Cerrando o punho, Silva diz à capitã que está contando com ela. Elda então lembra da promessa deles. É hora de fazer Brague pagar por insultar Charlie. Ela então informa que, por ele ter ajudado a frustrar os planos de Brague, ela não o convidará mais para se juntar à Ordem dos Cavaleiros. Seu rosto imediatamente se ilumina com um sorriso largo e aliviado. Ele expressa seu sincero apreço, feliz da vida que seus dias de paz finalmente retornarão.
Elda observa, um pouco surpresa, percebendo que ele está falando totalmente sério sobre não querer se juntar. Sua surpresa rapidamente se transforma em incredulidade, com os olhos marejados de lágrimas. Ela o pressiona, perguntando se ele tem certeza absoluta. Sem um pingo de hesitação, Silva confirma que está totalmente certo, nem um pouco interessado. Sua compostura se desfaz completamente. Batendo os punhos na mesa, Elda explode em um acesso de raiva choroso, gritando que ele deveria trabalhar para ela como um cavaleiro e exigindo saber por que não, chorando que o quer ao seu lado. Silva fica atônito, percebendo que esta é uma forma de promessa completamente diferente do que ele havia imaginado. Ele a observa chorar, pensando consigo mesmo que não havia previsto que um evento Elda mimada ocorreria. Suspirando, ele se lembra de que precisa cumprir suas promessas e oferece a ela um lenço. Ela aceita o tecido, fungando em agradecimento e prometendo lavá-lo e devolvê-lo. Enquanto enxuga as lágrimas, ela agarra o braço dele e implora para que ele, pelo menos, continue a fazer bem o seu trabalho como guarda do portão. Tendo se livrado da situação, Silva se afasta sozinho, decidindo que vai se manter discreto por enquanto. Atrás dele, outros dois guardas o observam partir, um comentando que ele parece um personagem qualquer, completamente diferente do que ouviram falar. Ele ouve uma conversa entre dois outros guardas. Um deles menciona outro avistamento de demônio, o terceiro este mês, deixando Silva com uma expressão de preocupação silenciosa. Essa notícia o perturba. Olhando para a cidade de seu posto, ele suspira, incomodado com o aumento da atividade demoníaca e se perguntando se isso tem a ver com a história principal que ele sente que está prestes a começar. Ele se senta, sentindo que atraiu muita atenção para si mesmo recentemente. Ele só pode esperar que esses novos acontecimentos não afetem a trama de forma significativa. Ele reflete que, como Allen é o protagonista, um final feliz para este mundo está praticamente garantido. Sua mente imagina brevemente Allen como uma figura heroica e triunfante. Seus pensamentos são interrompidos por um barulho alto e repentino nas proximidades. Ele vira a cabeça, assustado, enquanto uma gota de suor se forma em sua têmpora. Ele levanta um braço enquanto algo aterrissa com uma força imensa, levantando poeira e detritos. Através da névoa, ele vê uma mulher sorrindo para ele, percebendo com um sobressalto quem poderia ser. A figura se revela ser uma mulher em um traje escuro e ornamentado, com uma espada embainhada ao lado. Ela olha para o guarda atordoado no chão. Aí está você, diz ela, chamando-o pelo nome. Silva. Ela então se apresenta com um sorriso confiante, heroína de classe especial, Kaguya. Sua chegada dramática atrai imediatamente uma multidão. Os espectadores começam a cochichar entre si, reconhecendo a famosa Lady Kaguya e se perguntando o que uma heroína de classe especial está fazendo ali. Enquanto Silva tenta escapar, na esperança de manter seu contato com os personagens principais no mínimo, Kaguya se aproxima. Querido. Ela sussurra, com um olhar astuto no rosto, eu estive te procurando desde sempre. Antes que ele possa reagir, ela de repente o abraça por trás com força. Aonde você está indo, deixando sua querida esposa para trás? Ela pergunta, enquanto o guarda, desnorteado, grita silenciosamente por ajuda. Ainda em seu abraço, ele ouvia enquanto Kaguya se apresentava. Ela declarou que era um interesse amoroso conquistável que havia surgido do nada e, mais importante, a única heroína a receber o título de classe especial. Ela se gabou de sua habilidade excepcional com magia e espada, tão poderosa que uma vez despedaçou um demônio de nível 4 enquanto ria. Em essência, ela proclamou, era a arma suprema da humanidade. Ela então se inclinou para mais perto, chamando a si mesma de um verdadeiro monstro. Mais importante, ela revelou que, assim como Elda, estava ciente das verdadeiras habilidades dele. Esse conhecimento, explicou ela, era o motivo pelo qual ficará tão obcecada por ele. Apesar de reconhecer que Allen era supostamente sua alma gêmea, Kaguya estava convencida de que, na verdade, o destino os havia unido. Oprimido, ele tentou mudar de assunto, sugerindo que ela o esquecesse e se concentrasse em seus deveres como heroína. Ele ressaltou que a atividade demoníaca vinha sendo alta recentemente. Ela imediatamente descartou a ideia, afirmando que tais deveres não lhe interessavam. Estar com ele, insistiu ela, era uma perspectiva muito mais encantadora. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele não conseguia entender como alguém com o título dela podia ser tão indiferente às suas responsabilidades. Enquanto ele tentava protestar que não tinha memória deles terem se tornado um casal, ela simplesmente se aproximou num instante. Ela declarou que, claro, tinha permissão para estar com ele, afinal, ela era sua esposa. Enquanto ela planejava animadamente a cerimônia de casamento, ele sentia como se estivesse falando com uma parede, embora uma pequena parte dele admitisse que a oferta era tentadora. Imperturbável, Kaguya de repente sugeriu que visitassem um café interessante que ela havia encontrado para passarem um tempo de qualidade juntos como um casal. Antes que ele pudesse responder adequadamente, ela agarrou seu braço e começou a puxá-lo, seus protestos sobre o estado civil deles completamente ignorados. Enquanto isso, no quartel-general da Ordem dos Cavaleiros Sagrados, Elda analisava um relatório em sua mesa. Sua expressão se tornou amarga ao ler a notícia. Os Cavaleiros Sagrados haviam mais uma vez falhado em capturar o demônio amaldiçoado. Ela está em seu escritório, seus pensamentos consumidos por um único nome, Silva. A frustração transborda enquanto ela reflete sobre uma falha do passado, convencida de que se ele estivesse com eles, o resultado poderia ter sido diferente. Com um estalo seco, seu punho atinge a mesa. Após a explosão de raiva, ela se move para a janela, cruzando os braços enquanto olha para a cidade abaixo, perdida na memória. Seus olhos pousam em uma pequena carteira dobrada deixada no parapeito da janela. O objeto traz de volta à tona em sua mente. Ele era um sujeito estranho, ela pensa.
Mesmo agora, em uma situação tão difícil, ela se pega inexplicavelmente esperando que ele faça algo extraordinário. Sua mente volta para um campo de batalha caótico. O grito desesperado de um cavaleiro ecoa: o herói foi capturado. A declaração, a pior que poderia ser dita em batalha, era compreensível dado o número esmagador de inimigos. Enquanto um demônio enorme e com chifres segurava o herói caído, ela assumiu o comando, ordenando que todos recuassem enquanto ela ganhava tempo. Ela sabia que reforços já haviam sido chamados, Kaguya estava a caminho. Mas, tendo sofrido um ferimento, ela se perguntava por quanto tempo conseguiria resistir. Com algum tempo ainda antes da chegada de Kaguya, ela resolveu cumprir seu dever e minimizar os danos, diminuindo o número de demônios por conta própria. A luta era exaustiva. Ela pensou que se fossem meros demônios de nível 1, ela poderia tê-los derrotado mesmo com seu ferimento. Contra demônios de nível 2, no entanto, era uma tarefa árdua. Um impacto súbito e agudo envia uma onda de dor por seu corpo. Um membro com garras de um demônio crava fundo em seu flanco. Rangendo os dentes contra a agonia, ela fortalece sua determinação, declarando internamente que não tem intenção de se sacrificar de graça. Uma luz fraca começa a brilhar de sua armadura. Ela avança, desferindo um ataque amplo que corta o peito do demônio com chifres. A criatura simplesmente sorri, impassível. Ignorando a fera, ela passa correndo, desesperada para alcançar seus companheiros. Mas o demônio ruge, dizendo-lhe para não ter tanta pressa. Ele salta pelo ar para interceptá-la, uma visão aterrorizante contra o cenário de seus cavaleiros encolhidos de medo. Ela se lembrava dele claramente daquele dia. Ele não era um cavaleiro em armadura de prata reluzente, em vez disso, usava aço surrado e sapatos simples. No entanto, foi ele quem se levantou e encarou o demônio diretamente nos olhos. Quando ela começou a gritar um aviso, ele a interrompeu, afirmando que eles ainda nem tinham chegado ao evento principal. Com isso, ele avançou, brandindo sua espada e gritando palavras incompreensíveis. Elda só pôde observar, pensando que seu esforço seria inútil, mas Kaguya, que também estava lá, viu de forma diferente. Elda relembrou a aparência dele naquele momento, pensando que ele era, de longe, o mais belo de todos os cavaleiros que ela já tinha visto. A memória se desvaneceu. De volta ao presente, Elda explicou a Silva que, desde aquele dia, ela pedia incessantemente para ele se juntar à Ordem dos Cavaleiros Sagrados. No entanto, ela observou com uma ponta de frustração, ele sempre negava a si mesmo a oportunidade. Ela o agarrou pelo colarinho, sua voz cheia de convicção. Ela lhe disse que sentia que ele havia recebido um poder especificamente para proteger este mundo. No dia seguinte, Elda chegou ao local de um ataque. Um cavaleiro de serviço a cumprimentou, expressando surpresa por ela ter vindo pessoalmente. O cavaleiro relatou que havia 2 vítimas. Ele explicou que parecia ser obra de um demônio astuto, pois quase não havia vestígios. Ele concluiu que precisariam chamar o Senhor Herói. Ela confirmou que já havia pedido para ele vir, mas como não sabiam nada sobre o alvo, estavam priorizando a investigação por enquanto. Ela ordenou que o cavaleiro continuasse seu relatório, e ele assentiu. Ele continuou, afirmando que ambas as vítimas eram mulheres. Elas tinham marcas de mordida e parecia que seu sangue havia sido drenado. Considerando a falta de outros vestígios, ele estimou que o demônio era provavelmente de nível superior a 3. O rosto de Elda endureceu ao ouvir a notícia sombria, pensando em como a situação era terrível. A cena diante dela era de completa devastação. Corpos jaziam espalhados pelo chão em uma pilha emaranhada, com as roupas rasgadas e os rostos congelados em gritos silenciosos, um testemunho sombrio do ataque brutal do demônio. Cerrando o punho em frustração, ela se virou para o cavaleiro ao seu lado. Ordenou que ele transmitisse uma mensagem aos outros cavaleiros e convocasse o guarda do portão Silva para o quartel-general da Ordem dos Cavaleiros. Sua voz então se elevou, colocando todos os cavaleiros sagrados e soldados em alerta máximo e comandando o regimento de batedores a expandir sua área de busca imediatamente. Ladeada por guardas armados, Kaguya se aproxima de Silva, expressando sua empolgação pela primeira tarefa juntos e o chamando de querido. Visivelmente nervoso, Silva exige que ela pare de usar essa expressão. Ele lamenta a situação em seus pensamentos. O dia anterior já tinha sido difícil com Kaguya o seguindo por toda parte, e agora ele foi designado para investigar o ataque demoníaco. Ele sente que se meteu em uma grande confusão. A cena muda para várias horas antes, durante uma reunião com a capitã dos Cavaleiros de Elite, Elda. Silva pergunta a ela sobre um vampiro, e ela confirma sua pergunta. Ela esclarece que vampiro é um apelido popular usado para o culpado por trás do ataque demoníaco que ocorreu no outro dia. Continuando seu relatório, ela informa que houve 2 vítimas. Seus corpos foram descobertos completamente drenados de sangue, com marcas de mordida distintas em seus pescoços. De volta ao presente, Silva se pergunta em voz alta o que Kaguya está fazendo ali. Ela se aninha em seu braço, declarando com um sorriso que faz o que quer e que isso não tem nada a ver com a capitã, que os observa com uma expressão severa. Em um movimento rápido, Elda dá um tapa na mão de Kaguya para afastá-la de Silva, gritando para a mulher devassa se afastar dele. Ela empurra Kaguya para trás, repetindo sua ordem. Imperturbável, Kaguya calmamente aponta que estava apenas de braços dados com ele. Kaguya chama a capitã de puritana. Elda retruca furiosamente que está no meio de uma conversa séria. Ela se recompõe, murmurando sério em voz baixa antes de afirmar que eles precisam voltar ao que interessa. Ela começou a expor os detalhes do alvo. O culpado por trás do ataque demoníaco era provavelmente um morcego de sangue evoluído, uma criatura capaz de se metamorfosear em forma humana. Essa habilidade explicava por que ainda não havia sido localizado.
Além disso, seu nível de poder foi estimado em mais de 3. Ela se virou para Silva, observando que um demônio de nível 3 seria um oponente difícil até mesmo para cavaleiros habilidosos. Com um olhar determinado, ela declarou que era hora dele brilhar. O peso da tarefa recaiu sobre ele. Ele saudou sem jeito, expressando suas dúvidas. Ele era apenas um guarda de portão, argumentou, acreditando honestamente que só era capaz de fazer recados. Elda, no entanto, não se preocupou, explicando que no momento lhes faltava pessoal e que apreciaria sua ajuda na investigação, mesmo que ele agisse de forma independente. A oferta dela para que ele agisse de forma independente o fez hesitar. Ele encarou as duas mulheres com um olhar desconfiado, fazendo com que Kaguya perguntasse o que havia de errado. Após um momento de hesitação, ele esclareceu que tinha uma pergunta a fazer primeiro. Seus olhos se estreitaram, seu olhar se intensificando enquanto ele olhava diretamente para Elda. Ele perguntou sem rodeios se ela tinha algum motivo oculto para lhe dar essa missão. A pergunta a pegou completamente de surpresa. Ela explodiu em uma risada nervosa, gesticulando com as mãos enquanto negava tudo. Claro que ela não estava tentando colocar em prática um grande plano. Certamente não era sua esperança que, ao ajudar na investigação, ele ganhasse o respeito dos outros, o que, por sua vez, tornaria mais fácil para ela convidá-lo oficialmente para se juntar à Ordem dos Cavaleiros. Enquanto a risada nervosa dela continuava a preencher a sala, ele ficou em silêncio por um momento antes de apontar secamente que ela tinha acabado de revelar cada detalhe de seu suposto plano secreto. Ele suspirou, entendendo as intenções dela agora. Ele explicou que, embora normalmente não pudesse recusar uma ordem para uma investigação simples, ele aceitaria esta. Antes que pudesse terminar, Kaguya apareceu de repente ao seu lado, anunciando alegremente que, se ele estava ajudando, ela também ajudaria. A declaração inesperada o deixou sem palavras. A capitã bateu a mão na mesa em protesto. Espere, Kaguya, ela gritou, insistindo que o envolvimento dela arruinaria todo o plano. Kaguya, no entanto, estava completamente impassível, afirmando que não se importava com o plano, ela simplesmente queria acompanhar Silva. A capitã só pôde gemer de frustração. Ela soltou um suspiro frustrado, mas finalmente cedeu. Tudo bem, ela concordou, admitindo que poderiam usar toda a ajuda que conseguissem. Olhando para os dois com autoridade renovada, ela os instruiu a comparecer à próxima reunião de investigação, onde seriam informados sobre toda a situação. Silva bate na porta pesada antes de abri-la. Ele entra na sala, anunciando sua presença, com Kaguya seguindo logo atrás. A entrada deles imediatamente atrai a atenção dos cavaleiros reunidos, e uma onda de cochichos se espalha pela sala. Os homens sussurram entre si, questionando quem é o soldado desconhecido, mas seu foco muda rapidamente quando reconhecem a mulher com ele. Os murmúrios se espalham, perguntando-se por que uma heroína de classe especial como Lady Kaguya estaria com um mero soldado, concluindo que devem ser ordens da Capitã Elda. Kaguya, no entanto, apenas fecha os olhos, com um leve sorriso de quem sabe o que está fazendo, deleitando-se com a atenção. Os sussurros ecoam pelo espaçoso salão de reuniões, onde uma grande mesa redonda aguarda os participantes. Silva e Kaguya permanecem juntos, a uma distância notável dos outros cavaleiros que continuam a fofocar entre si. Na sala de instruções, Kaguya se aproxima de uma mesa ocupada por vários cavaleiros, incluindo um Silva surpreso. Com um sorriso radiante, ela pergunta se pode se sentar com eles. Silva gagueja sua aprovação, e ela o agradece, sentando-se. Ela se inclina para a frente com um brilho brincalhão no olhar, rindo de como eles certamente estão se destacando. Internamente, Silva a corrige, pensando consigo mesmo que ela quem está atraindo toda a atenção. Assim que todos estão acomodados ao redor da grande mesa circular, o cavaleiro no comando anuncia que a reunião de investigação sobre o ataque do vampiro começará agora. Ele começa resumindo os fatos conhecidos para o grupo. Eles precisam organizar o que sabem, começando com as duas vítimas, ambas na casa dos 20 anos, cujos corpos foram descobertos na parte norte da capital. Enquanto os detalhes sombrios são compartilhados, Mod amaldiçoa os demônios desgraçados responsáveis. Ao lado dele, Silva escuta, e uma percepção o atinge. Este caso de ataque em particular nunca existiu na história principal de Brass. Ele processa essa nova informação, concluindo que, se isso é um desvio, significa que os personagens principais não se juntarão à luta, e o caso provavelmente se resolverá por conta própria. Esse pensamento traz uma onda de alívio nervoso sobre ele. Ele olha de lado para Kaguya, apenas para ver que ela está de olhos fechados, aparentemente tendo cochilado durante a reunião. Ele rapidamente se lembra da conclusão da reunião. Em resumo, eles expandirão sua área de busca e estabelecerão uma patrulha noturna. Ele e Kaguya foram encarregados do Portão Leste. Com suas novas ordens, ele se vira para sua parceira, anunciando alegremente que é hora de investigar. Ele a chama pelo nome, mas então percebe, assustado, que ela ainda está completamente adormecida. Ele encara sua forma adormecida, com uma expressão de total incredulidade no rosto enquanto murmura, sério. Ele se aproximou de um cavaleiro grande e de rosto sério, oferecendo ajuda com um sorriso nervoso. O cavaleiro olhou para ele de cima, com uma expressão severa, e exigiu saber a qual grupo ele havia sido designado. Ao ouvir a resposta de Silva, o cavaleiro explodiu em frustração, questionando o julgamento da Capitã Elda. Ele não conseguia entender por que uma heroína de classe especial seria pareada com um mero soldado do regimento de guarda do Portão Leste. Ele então declarou furiosamente que Kaguya deveria se juntar à sua unidade, a segunda ordem dos Cavaleiros Sagrados. O motivo ficou claro para Silva. O homem estava tentando roubar a heroína para levar o crédito para si. O cavaleiro se inclinou, sua voz um rosnado baixo, alertando Silva sobre sua insolência.
Implacável, Silva afirmou calmamente que a decisão não cabia ao cavaleiro. Sua raiva aumentando, o cavaleiro gesticulou em direção a Kaguya adormecida e ordenou que Silva se retirasse da investigação imediatamente, declarando que estava muito além das capacidades de um simples soldado. Quando Silva começou a explicar que estava seguindo ordens diretas da capitã da primeira ordem dos Cavaleiros Sagrados, o homem avançou, agarrando-o pelo colarinho. Ele rosnou que eles eram a segunda ordem dos Cavaleiros Sagrados e não tinham consideração pela autoridade da primeira. Um subordinado observava nervosamente, sentindo que seu líder estava indo longe demais. Ele empurrou Silva para trás, rugindo que, como membros estimados da segunda ordem, eles não podiam tolerar serem superados pela primeira de forma alguma. De repente, seus subordinados começaram a tremer, tentando urgentemente alertar seu líder sobre uma presença logo atrás dele. Uma voz fria cortou o ar, mandando-o calar a boca. O cavaleiro parou, uma gota de suor na testa, e olhou para trás, confuso. De pé em cima da mesa, com os olhos brilhando de fúria, estava Kaguya. Ela comentou sobre a audácia do cavaleiro por ter posto a mão em seu querido. Enquanto uma energia sombria girava ao seu redor, Silva, agora solto, observava espantado, implorando para que ela se acalmasse. Ela se moveu em um piscar de olhos, sua katana embainhada avançando. A arma atingiu a armadura do líder da segunda ordem com um estalo retumbante. Silva, pego completamente de surpresa por sua intervenção súbita e violenta, só conseguiu gritar o nome dela, incrédulo. A força do golpe derrubou o cavaleiro imenso no chão com um baque surdo. Parada sobre sua forma derrotada, Kaguya ergueu uma mão, seu olhar gélido enquanto dava uma ordem simples e inegociável aos espectadores atônitos. Fiquem para trás. Com um sorriso satisfeito, Kaguya cerra o punho enquanto os cavaleiros que os abordaram jazem derrotados no chão. Ela zomba da audácia deles, comentando sobre a coragem que tiveram para colocar as mãos em seu marido. Silva encara, incrédulo, questionando se ela, uma heroína de classe especial, realmente acabou de dizer aquilo. Kaguya se vira para ele com uma piscadela brincalhona, pedindo desculpas por não ter se contido. Ele apenas a observa, atordoado por sua ação rápida. Enquanto se afastam, ele tenta falar sobre o uso repentino de magia dela, dizendo que aquilo faz mal para o seu coração. Ela, no entanto, parece perdida em um devaneio, suspirando contente sobre como uma patrulha noturna é romântica. Ela se vira para ele com um sorriso radiante, justificando suas ações ao perguntar se não é natural uma esposa proteger seu marido, especialmente porque o agressor o havia atacado. Ele admite que ela o salvou, mas resmunga que ela foi longe demais. Com um sorriso convencido, Kaguya ignora a reclamação dele e, em vez disso, pede elogios por tê-lo protegido. Ela percebe a expressão pouco entusiasmada dele, apontando que ele parece duvidoso. Silva só consegue responder com um suspiro cansado. Kaguya insiste que não está mentindo sobre seu amor por ele. Ela lista as coisas que ama, a tendência dele de cuidar das pessoas e como é divertido provocá-lo. Sua expressão se suaviza, tornando-se de genuíno afeto. Acima de tudo, ela confessa, está a verdadeira força dele, que ele mantém escondida dos outros. Ela ama tudo isso nele. Ele desvia o olhar, duvidando que uma chance para ele lutar com tudo algum dia surgiria. Inclinando-se para perto, Kaguya gentilmente cutuca sua bochecha, dizendo que quer ver isso um dia. Ela então flutua no ar diante dele, com um pequeno sorriso no rosto. Ela reflete que a responsabilidade é parte integrante de ser forte, embora finja ignorância sobre o assunto. Abaixo dela, Silva fica a ponderar suas palavras, repetindo baixinho, responsabilidade. Ele estava com Kaguya sob o céu noturno enquanto ela olhava para cima. Ela chamou seu nome, direcionando sua atenção para a brilhante lua cheia e comentando sobre sua beleza. Seus olhos seguiram o olhar dela, absorvendo a vista. Ele concordou com a avaliação dela antes de fazer uma pergunta, curioso sobre as origens dela. Kaguya virou-se para ele, com uma expressão séria, e propôs uma hipótese. Se ela afirmasse ter nascido da própria lua, ele acreditaria em tal história? A pergunta despertou uma memória dolorosa em Kaguya. Ela se lembrou de uma época em que era apenas uma criança, escolhida como um receptáculo para uma pesquisa clandestina que visava colher a magia da lua. Figuras sombrias a observavam, uma delas ciente de sua verdadeira natureza. Esse poder, extraído da lua, a transformará na mais forte, mas veio ao custo de suas lágrimas. Voltando ao presente, sua pergunta hipotética foi recebida com uma resposta imediata e sincera de Silva. Sem hesitar, ele confirmou que acreditaria nela, pegando-a completamente de surpresa. Sua surpresa deu lugar a um sorriso caloroso e aliviado. Ela riu suavemente, satisfeita por ele acreditar nela, e ofereceu um agradecimento silencioso. Ele então explicou seu raciocínio, sugerindo que acreditar que ela veio da lua simplesmente tornaria a ideia dela mais romântica. Sua explicação inesperada a deixou sem palavras. A palavra romântico ecoou em sua mente, e ela ficou paralisada, com um rubor subindo por suas bochechas enquanto tentava processar o comentário dele. Sua compostura se desfez por completo. Atrapalhada, ela apontou para ele, declarando que ele finalmente estava sendo tímido e o acusou de brincadeira de abuso emocional por provocar sua esposa daquela maneira. Ele, com calma e de forma muito direta, lembrou-a de que ela não era, de fato, sua esposa. Sua própria correção ríspida pareceu pegá-lo de surpresa. Ele parou de falar, uma súbita percepção atingindo de que sua escolha de palavras parecia deslocada. Seus pensamentos foram interrompidos quando um cheiro estranho pairou pela rua, sua expressão endurecendo em suspeita. Ele e Kaguya estavam sozinhos no beco silencioso, e o odor desconhecido deixou em alerta imediato. O cheiro foi imediatamente seguido por um grito agudo vindo de dentro da cidade. Silva se virou, chamando o nome de Kaguya enquanto ela confirmava que também tinha ouvido.
Quando começaram a se mover em direção ao som, uma percepção arrepiante o atingiu. Ele conhecia aquele cheiro. Antes que ele pudesse verbalizar sua descoberta, Kaguya vacilou de repente, um rosnado de dor retumbando em sua garganta enquanto ela agarrava o abdômen. Seu rosto se contorceu em agonia e nojo ao identificar a origem do odor fétido. Ela sibilou, o cheiro imundo de demônios. Em um beco escuro, Allen e Kaguya se deparam com uma cena sombria. Uma figura encapuzada paira sobre um cavaleiro caído. Indignado, Allen exige saber o que estão fazendo enquanto saca sua espada e avança. O agressor se move com uma velocidade sobrenatural, saltando para uma parede próxima e fugindo para a noite. Observando a figura escapar, Allen amaldiçoa sua hesitação momentânea. Ele imediatamente volta sua atenção para a vítima, correndo para o lado dela para verificar sua condição. Ajoelhando-se, ele fica aliviado ao descobrir que a capitã dos cavaleiros de elite ainda está respirando. Ele olha para Kaguya, perguntando se ela pode levar a capitã para o posto médico. Ele declara sua intenção de ir atrás do demônio. Ela não se importa, mas questiona se ele consegue dar conta da perseguição sozinho. Ele diz com confiança para ela não se preocupar e deixar tudo com ele. Com isso resolvido, ele ativa uma habilidade, seu corpo brilhando com poder. Ele anuncia aprimoramento mágico enquanto salta no ar, percorrendo os telhados da cidade sob a lua cheia. Seus olhos vasculham a escuridão, fixando-se rapidamente em seu alvo. Ele o encontrou. Ele acelera, correndo pelos telhados e gritando para a figura parar. O assassino é incrivelmente rápido, mas Allen está diminuindo a distância. De repente, o manto do assassino se dissolve em um enxame de criaturas esvoaçantes. Allen para abruptamente, surpreso com o aparecimento repentino de uma horda de morcegos de sangue. Ele avançou pelo enxame, cortando os morcegos de sangue que caíam sobre ele. Resmungando de esforço, ele considerou o grande número deles um incômodo incrível. Enquanto lutava, ele se perguntava se aquele demônio amaldiçoado podia realmente comandar seus próprios lacaios. Sem que Allen percebesse, outro jovem observava a batalha com um olhar conhecedor, identificando a técnica como o estilo de espada de Zelencia. Ele colocou o estilo em prática, desferindo uma poderosa estocada selvagem que rasgou os morcegos. A figura encapuzada recuou surpresa enquanto Allen, com os olhos fixos em seu alvo, declarava que finalmente o havia alcançado. A expressão da figura encapuzada se contraiu, um vislumbre de irritação cruzando suas feições ocultas. Ignorando a perseguição de Allen, o assassino se virou para fugir enquanto os morcegos de sangue restantes o cercavam novamente. Espere, ele gritou, sua frustração transbordando. Percebendo que não tinha outra escolha, ele recorreu ao seu poder, fazendo sua espada irradiar uma luz brilhante. O espadachim de cabelos escuros solta um grito ao brandir sua lâmina, mas o assassino encapuzado se dissolve em um enxame de figuras sombrias semelhantes a morcegos com um impacto, um som agudo de apunhalada ecoando pelo beco. Ele observa a última das figuras, uma única silhueta de morcego, voar contra a lua cheia. Sozinho, ele embainha sua espada, percebendo com frustração que seu alvo escapou. Com seu dever da noite concluído, ele se dirige a uma clínica local, cujas janelas lançam uma luz quente na escuridão. Lá dentro, Kaguya o cumprimenta, perguntando se ele voltou de mãos vazias. O espadachim, sentado em um banco, pede desculpas por deixar a criatura escapar, mas confirma que salvou uma vida com algo chamado emanítico. Kaguya então pergunta se ele sofreu algum ferimento. Ele olha para baixo, admitindo que foi um erro persegui-lo sozinho. Kaguya diz a ele para não se culpar por isso. Ao ouvir suas palavras, ele levanta o olhar com um pequeno sorriso, expressando seu alívio. Ela argumenta que, se a criatura conseguiu despistá-lo, ninguém mais teria tido chance. Sua atenção então se volta para um pedaço de tecido escuro na mão dele, sugerindo que poderia ser uma pista. Ele examina o pano, sua determinação se fortalecendo enquanto jura pegá-lo da próxima vez. Kaguya sorri, achando adorável a motivação renovada dele. Envergonhado pelo elogio, o espadachim se vira, pedindo timidamente para ela parar. Ao saírem da clínica, ele reflete sobre a situação. A busca pelos demônios tem sido infrutífera, possivelmente porque estão sendo protegidos. Ele conclui que esses demônios famintos provavelmente atacarão novamente em breve, e devem ser detidos antes que haja mais vítimas. Ele olha para cima e encontra Kaguya empoleirada no telhado de um prédio próximo, cantarolando uma melodia. Ele a chama, explicando que sua única pista é o pedaço de pano manchado com o sangue do demônio. Olhando para ela, ele decide arriscar, pedindo a Kaguya que tente cheirar o pano. Ele estendeu o pedaço de pano, perguntando se ela poderia rastrear o demônio com seu cheiro. Ele a lembrou de sua afirmação anterior de que conseguia reconhecer tais odores, mas Kaguya apenas conseguiu encará-lo de volta. Perplexa, ela esclareceu que, embora fosse sensível ao cheiro de demônios, seu nariz não era aguçado o suficiente para ser usado para rastreamento. Ela se irritou com a implicação, afirmando firmemente que não era um cachorro, mesmo enquanto ele insistia que estava contando com ela. Suas palavras murcharam as esperanças dele. Ele desabou em frustração, resmungando sua decepção por sua ideia brilhante não ter dado em nada. Vendo seu desânimo, a expressão de Kaguya mudou completamente. Com uma determinação fervorosa e recém-descoberta, e um par de orelhas de gato subitamente no topo de sua cabeça, ela declarou que, se esse fosse o desejo dele, faria qualquer coisa para realizá-lo. Ela proclamou ser seu dever como esposa, oferecendo-se para se tornar um gato ou até mesmo um cachorro por ele. Suas ofertas zelosas escalaram, prometendo lamber seus sapatos ou até tirar suas roupas. Atordoado com a intensidade dela, o espadachim, Silva, gritou para que ela parasse, insistindo que ele é quem pediria desculpas. A troca frenética deles foi interrompida por uma recém-chegada. Charles Orlan, chamando por Silva, perguntou o que estavam fazendo.
Ela explicou que o estava procurando, anunciando com orgulho que havia gabaritado suas provas escritas. Ele fez um sinal de positivo entusiasmado, genuinamente impressionado com a conquista dela. Kaguya, no entanto, observava a recém-chegada com um olhar afiado e competitivo. Ela perguntou baixinho quem poderia ser essa jovem, e Silva imediatamente sentiu uma rivalidade se formando. Charles ficou surpresa por Kaguya não a reconhecer, explicando que era uma estudante da Academia de Heróis. Silva interveio rapidamente, apresentando Kaguya como sua amiga, uma afirmação que Kaguya confirmou hesitantemente. O nome, no entanto, despertou o reconhecimento em Charles, que de repente percebeu que estava falando com a renomada heroína de classe especial. Ela ficou surpresa, notando internamente que uma mera candidata a heroína como ela estava muito abaixo de alguém da estatura de Kaguya. Recompondo-se, Charles disse a Kaguya que ela parecia ter muito potencial e que estava honrada com a conversa, um evento raro que Silva observava com entusiasmo. Com uma expressão nervosa, Charles Orlan confronta Kaguya, com a mão tocando os lábios em sinal de ansiedade. Ela pergunta sem rodeios que tipo de relacionamento Kaguya tem com Silva. Kaguya sorri com desdém, questionando se Charles pensava que Silva era solteiro. Ela então se proclama dramaticamente como a esposa dele, a mais frágil, recatada e bela do mundo. A declaração deixa Silva em pânico, ao perceber com pavor que Charlie agora está sendo arrastada para a rivalidade. Ele fica momentaneamente aliviado com a perspectiva de esclarecer o mal-entendido, mas o choque de que Charlie também está ficando com ciúmes rapidamente domina. Virando-se para Charles, ele se pergunta por onde deveria começar sua explicação. Ela o encara com ceticismo, perguntando se eles são apenas parceiros de negócios. Ele confirma apressadamente que Kaguya é apenas uma amiga e que atualmente são parceiros de negócios, insistindo que a alegação dela de ser sua esposa é totalmente autoproclamada. Ele continua, explicando que eles estão programados para fazer patrulhas juntos devido à recente onda de ataques de vampiros. Com isso, o interesse de Charles é despertado. Ela menciona que as notícias sobre o caso dos vampiros têm circulado na academia e declara que também gostaria de ajudar. Kaguya interrompe com um sorriso condescendente, questionando o que a amiga de Silva poderia fazer. Irritada, Charles retruca que pode ser útil, confusa com a ênfase intencional de Kaguya na palavra amiga. Para provar seu valor, Charles bate palmas. Uma luz brilhante rompe do chão ao seu redor enquanto ela dá uma ordem para que seu mestre apareça. Em resposta ao seu chamado, a forma espectral de um lobo imenso se materializa atrás dela. Lobo Fenrir, ela grita. Kaguya observa, com uma expressão de interesse genuíno no rosto, reconhecendo o feitiço de invocação como uma fascinante demonstração de magia. O lobo invocado lambe sua bochecha afetuosamente. Charles explica que sua magia elemental permite que ela invoque seus espíritos contratados a qualquer momento. Ela apresenta a criatura como Fenrir, um espírito de lobo que ela chama de Hiru, para abreviar. Enquanto ela estava ao lado de seu espírito recém-nomeado, Silva comentou sobre a fofura do nome Hiru. Ele observou que a magia elemental é considerada uma habilidade onipotente, inestimável tanto para combate quanto para reconhecimento. O lobo simplesmente soltou um latido suave em resposta, chamando a atenção de Silva. Ela explicou que Hiru é seu companheiro desde a infância. Silva achou isso incrível, confidenciando que o espírito geralmente desconfia de todos, exceto dela. Estendendo a mão, ele ficou maravilhado quando o espírito do lobo permitiu o toque. Ele percebeu a importância do ato, lembrando-se de que até mesmo Allen só conseguiu acariciar Hiru depois que seu vínculo com Charles atingiu o auge. O espírito respondeu com puro deleite, rolando de costas. Enquanto Charles se encantava com a cena adorável, Silva atendeu ao pedido com prazer, coçando a barriga do lobo. Kaguya, no entanto, não foi recebida com o mesmo carinho. O espírito do lobo manteve-se firme, rosnando defensivamente para ela. Ela inflou as bochechas, irritada, pensando que era um animal muito rude. Charles apenas riu, explicando que esse comportamento defensivo era normal, Silva era a exceção. Detalhando as habilidades práticas de seu espírito, ela afirmou que Hiru pode farejar e rastrear demônios. Uma vez que o lobo tem um cheiro, encontrar o alvo se torna uma tarefa simples. Silva imediatamente viu o potencial, perguntando se Hiru poderia seguir o rastro de um demônio usando o cheiro de um pedaço de pano. Colocando a teoria à prova, ela estendeu um pedaço de pano para o lobo cheirar. Hiru o farejou atentamente antes de soltar um latido agudo, sua cabeça virando para cima ao pegar o rastro. Charles notou a reação imediata, percebendo que seu espírito havia encontrado algo. Com a pista garantida, Silva virou-se para suas companheiras. Depois de receber a confirmação de Charles e Kaguya, ele deu a ordem decisiva para perseguir sua presa. La nuit, devant deux structures en bois, un petit groupe se tient dans l'ombre, se préparant pour la suite. Le groupe est prêt, le loup Fenrir, Riru, prend la tête, suivi de Charles, Kaguya et Silva, tous observant leur cible sous le ciel étoilé. Kaguya rompt le silence, demandant à Silva quel est le plan et s'ils doivent tous s'infiltrer. Elle se tourne ensuite vers le loup, demandant, Riru, est-ce que le petit sort de là? La bête pousse un aboiement enthousiaste en réponse. Charles, cependant, exprime son inquiétude, demandant si eux deux seuls s'en sortiront. Silva écarte l'idée d'une infiltration complète, déclarant que seuls lui et Charlie entreront. Il ordonne à Kaguya de rester à l'extérieur. Elle conteste sa décision d'un regard accusateur. Elle lui rappelle que malgré tous ses efforts, il a quand même laissé leur cible s'échapper la dernière fois. Il acquiesce avec un sourire confiant. Je sais, dit-il, expliquant que c'est précisément pour cette raison qu'il veut qu'elle reste à l'extérieur. Il explique alors son raisonnement plus clairement. Son pouvoir est un peu excessif, et elle n'est pas faite pour le combat rapproché. Il déclare que Riru et Charlie sont nécessaires pour l'infiltration, et qu'il faut quelqu'un pour monter la garde à l'extérieur. Son expression s'adoucit à ces mots, un rougissement se propageant sur ses joues. Elle murmure qu'il la connaît bien. Soudainement submergée par l'émotion, elle flotte dans les airs derrière lui,
les bras écartés dans une pose dramatique. Elle déclare son bonheur, se demandant si ce sentiment est de l'amour, avant d'ajouter rapidement, bien sûr que non. Silva la regarde, stupéfait, tandis que Charles et Riru observent impassiblement. Depuis sa position surélevée, elle accepte formellement son rôle. Elle annonce qu'elle suivra ses instructions afin de répondre à son amour. À l'intérieur du bâtiment, Silva expose la dernière étape du plan. Avec une expression confiante, il assure à ses compagnons qu'il ne laissera passer aucune menace. Il se tourne ensuite vers Charles, déclarant son intention de laisser Riru prendre la tête, une suggestion que l'esprit loup accueille avec un halètement enthousiaste. Il sourit, impressionné par l'empressement du loup, pensant à quel point Riru est fiable. L'esprit répond par un aboiement sec, prêt à l'action. Son attention se porte alors entièrement sur Charles, lui ordonnant de rester derrière lui pour sa propre sécurité. Elle lève les yeux vers lui, une légère rougeur aux joues. La formation établie, il s'aventure dans l'intérieur sombre et caverneux de la structure. L'épée à la main, Silva durcit son expression et leur fait signe d'avancer. Ils avancent prudemment dans un couloir en bois, Riru en tête, flairant l'air à la recherche du moindre signe de danger. Le silence tendu est rompu par un bruit sourd lorsque Charles trébuche, surprenant Silva qui se retourne, étonnée. Elle s'excuse rapidement, le visage empourpré, en agrippant le devant de son manteau. Elle explique qu'elle a juste eu un peu peur. Ces mots font battre le cœur de Silva. Il rougit intensément, se disant qu'il est compréhensible qu'elle soit anxieuse, car elle n'est encore qu'une étudiante à l'Académie des héros. Mais la peur de Charles n'était qu'un prétexte. Tout en serrant le tissu de son manteau, elle pense que Silva est son héroïne préférée, se demandant si elle est en train de rêver. Ce moment de calme est brisé. L'attention de Silva se porte vivement vers l'avant alors qu'il demande à Riru ce qui ne va pas. L'esprit loup s'est arrêté net, grognant et aboyant férocement dans l'obscurité devant eux. Il scrute l'obscurité, se demandant si la menace se trouve ici. Se plaçant entre sa compagne et le danger potentiel, il ordonne à Charlie de reculer. Elle obéit sans hésiter tandis que Riru continue de fixer intensément une porte fermée droit devant. Surgissant des ombres, une silhouette encapuchonnée apparaît, son visage dissimulé par une profonde capuche. Alors qu'elle fonce en avant avec un cri étranglé, les yeux de Silva s'écarquillent, frappé par la reconnaissance, il est certain de connaître cette robe. L'assaillant lui saisit le bras, mais se jette ensuite au-delà de lui, atterrissant lourdement sur le plancher. Il pivote aussitôt et charge à nouveau. L'attaque bizarre, presque maladroite, semble étrange à Silva, quelque chose cloche, mais il ne sait pas si c'est son imagination. El asesino encapuchado se abalanza, con sus afiladas garras extendidas hacia Silva en el suelo. Sin inmutarse, el joven guardia se prepara, decidido a desatar su estilo de espada celencia para terminar la pelea aquí y ahora. Con esa resolución, entra en acción, blandiendo su espada en un poderoso arco ascendente. Grita el nombre de la técnica, tajo superior, mientras impacta al asesino, haciendo volar escombros. La fuerza del golpe hace que el asesino se estrelle contra el suelo con un fuerte ruido sordo. Silva, respirando con dificultad, observa con incredulidad el repentino desenlace. Mientras la figura derrotada yace inmóvil, Silva no puede evitar preguntarse si su enemigo se suponía que era tan débil. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando Charles Orlan aparece en una puerta cercana con Fenrir, preguntando con cautela si logró derribar al asesino. Ella se acerca, comentando que fue un tajo increíble. Silva, apartando la mirada con un ligero sonrojo, resta importancia al elogio, insistiendo en que no fue nada tan asombroso. Mientras habla, un leve susurro llama su atención. Charles nota su distracción y le pregunta si oye algo. Él confirma que sí, y acuerdan buscar el origen del sonido. Momentos después, Charles divisa algo en el oscuro pasillo que tienen delante. ¡Ah! Por allí, exclama, señalando el camino a Silva y Fenrir. Ella los guía hacia una pila de grandes cajas, de donde emanan los susurros y crujidos. Se asoman con cautela por el borde de las cajas. Sus ojos se abren como platos al unísono ante lo que ven, mientras Charles comienza a hablar con incredulidad. Detrás de las cajas, se revela el impactante descubrimiento, un grupo de mujeres, atadas y amordazadas, acurrucadas en señal de angustia. Gimen débilmente, luchando contra sus ataduras. Silva y Charles contemplan la escena, horrorizados. Él se pregunta en voz alta quiénes podrían ser estas personas, con una expresión que mezcla la conmoción y la preocupación. De repente, una voz alegre rompe la tensión. La capitana de los caballeros de élite, Elda, aparece con una sonrisa radiante, felicitando a Silva a viva voz por un trabajo bien hecho. Él se gira, sorprendido de ver a su comandante, solo para recibir un golpe en la cabeza. Elda expresa su asombro e impresión de que no solo haya derrotado al monstruo, sino que también haya rescatado a las cautivas. Molesta, Kaguya interviene desde un lado, recordándole a la capitana que ella también estaba presente. Con un chasquido de lengua displicente, Elda se vuelve hacia Kaguya y le concede secamente que ella también hizo un gran trabajo. Kaguya le da las gracias de forma escueta, aunque su expresión todavía delata su irritación. La capitana anuncia entonces su plan de informar a los superiores de que Kaguya, Charles y el guardia Silva han resuelto sin problemas el incidente del vampiro. Con una sonrisa forzada, Silva le pide rápidamente que espere un segundo. Él se acerca más, suplicándole en voz baja que no mencione que fue él quien acabó con el vampiro. Le explica su deseo de evitar atraer una atención indebida. Elda lo mira, perpleja por la extraña petición. Su confusión da paso a una sonrisa socarrona. Le pregunta qué mal podría haber en que se conocieran sus hazañas, y añade que eso solo le daría otra razón para invitarlo a unirse a la orden. Un niño cercano observa el intercambio, completamente desconcertado. Silva reacciona con pánico y alarma, agitando las manos frenéticamente. Le recuerda que ella prometió que dejaría de pedirle que se uniera a la orden, gritando su negativa. Elda finge ignorancia, golpeándose la barbilla pensativamente como si intentara recordar tal promesa. Mientras Silva insiste en que sí lo hizo, ella se aclara la garganta ruidosamente, cambia de tema y anuncia que se asegurará de que todos reciban recompensas dignas de su duro trabajo antes de darse la vuelta para marcharse. Se queda ahí, completamente atónito.
Justo cuando pensaba que por fin había escapado de la implacable insistencia de Elda para que se uniera a la Orden de los Caballeros, ella lo ha acorralado una vez más. Sin embargo, la capitana no se da cuenta de su consternación. Con una sonrisa alegre, le lanza una pesada bolsa, anunciando que es su recompensa por matar al vampiro y rescatar a las cautivas. Choros observa, ligeramente abrumado por la escena. Tomando la bolsa, sus pensamientos se dirigen inmediatamente a las víctimas. Pregunta por el estado de las mujeres que habían salvado. Elda le asegura que todas están a salvo. Le explica que parece que no estuvieron cautivas mucho tiempo y no sufrieron heridas graves, por lo que se recuperaron en poco tiempo. Añade su propia y sombría teoría, el vampiro probablemente las mantenía como una reserva de comida. Sus palabras no logran tranquilizarlo. Una expresión de preocupación cruza su rostro mientras considera los detalles, algo en el incidente no le cuadra. Reflexiona en silencio sobre las acciones del vampiro. La idea de mantener cautivas como simple comida de emergencia le parece demasiado simple, duda que una criatura con ese nivel de inteligencia actuara de forma tan burda. Decide buscar más información, llegando a la conclusión de que la iglesia tendría el conocimiento más extenso sobre el tema. Mientras Silva está perdido en sus propias deducciones, Kaguya se da cuenta de que la capitana de los caballeros también se ha distraído. Agitando una mano frente al rostro de Elda, le pregunta qué le pasa, intentando sacar a la aturdida y sonrojada capitana de su ensimismamiento. O assassino encapuzado avança, com suas garras afiadas estendidas em direção a Silva no chão. Sem se abalar, o jovem guarda se prepara, resolvido a usar seu estilo de espada Zelencia para encerrar a luta aqui e agora. Com essa determinação, ele entra em ação, brandindo sua lâmina em um poderoso arco ascendente. Ele grita o nome da técnica, Corte Ascendente, enquanto ela atinge o assassino, fazendo detritos voarem. A força do golpe arremessa o assassino ao chão com um baque surdo. Silva, ofegante, observa incrédulo o resultado repentino. Enquanto a figura derrotada permanece imóvel, Silva não consegue deixar de se perguntar se seu inimigo deveria ser tão fraco. Seus pensamentos são interrompidos quando Charles Orlan aparece em uma porta próxima com Fenrir, perguntando cautelosamente se ele conseguiu derrotar o assassino. Ela se aproxima, comentando que foi um corte incrível. Silva, desviando o olhar com um leve rubor, dispensa o elogio, insistindo que não foi nada tão impressionante. Enquanto ele fala, um farfalhar baixo chama sua atenção. Charles percebe sua distração e pergunta se ele ouve algo. Ele confirma que sim, e eles concordam em encontrar a origem do som. Momentos depois, Charles avista algo no corredor escuro à frente. Ah! Ali, ela exclama, apontando o caminho para Silva e Fenrir. Ela os guia em direção a uma pilha de caixotes grandes, de onde emanam os sons de farfalhar e rangidos. Eles espiam cautelosamente pela beirada dos caixotes. Seus olhos se arregalam em uníssono com a cena diante deles, enquanto Charles começa a falar, incrédulo. Atrás dos caixotes, a descoberta chocante é revelada, um grupo de mulheres, amarradas e amordaçadas, amontoadas em desespero. Elas gemem fracamente, lutando contra suas amarras. Silva e Charles encaram a cena, horrorizados. Ele se pergunta em voz alta quem poderiam ser essas pessoas, sua expressão uma mistura de choque e preocupação. De repente, uma voz animada corta a tensão. A capitã dos Cavaleiros de Elite, Elda, aparece com um sorriso radiante, parabenizando Silva em voz alta por um trabalho bem feito. Ele se vira, surpreso ao ver sua comandante, apenas para levar um tapa na cabeça. Elda expressa seu espanto impressionado por ele não apenas ter derrotado o monstro, mas também resgatado as cativas. Irritada, Kaguya interrompe de lado, lembrando a capitã que ela também estava presente. Com um estalar de língua desdenhoso, Elda se vira para Kaguya, oferecendo um breve reconhecimento de que ela também fez um ótimo trabalho. Kaguya oferece um simples obrigado, sua expressão ainda traindo sua irritação. A capitã então anuncia seu plano de relatar aos superiores que Kaguya, Charles e o guarda de portão Silva resolveram com segurança o incidente do vampiro. Com um sorriso forçado, Silva rapidamente pede que ela espere um segundo. Ele se inclina para mais perto, suplicando em voz baixa para que ela não mencione que foi ele quem derrotou o vampiro. Ele explica seu desejo de evitar atrair atenção indevida. Elda o encara, confusa com o pedido estranho. Sua confusão dá lugar a um sorriso malicioso. Ela pergunta que mal poderia ver em seus feitos se tornarem conhecidos, acrescentando que isso apenas lhe daria mais um motivo para convidá-lo a se juntar à ordem. Um garoto próximo observa a troca, completamente perplexo. Silva reage com pânico e alarme, agitando as mãos freneticamente. Ele a lembra de que ela prometeu que desistiria de convidá-lo para se juntar à ordem, gritando sua recusa. Elda finge ignorância, tocando o queixo pensativamente como se tentasse se lembrar de tal promessa. Enquanto Silva insiste que sim, ela pigarreia alto, muda de assunto e anuncia que garantirá que todos recebam recompensas dignas de seu trabalho árduo antes de se virar para sair. Ele fica ali, totalmente atônito. Justo quando pensava que finalmente havia escapado da insistência implacável de Elda para que ele se juntasse à Ordem dos Cavaleiros, ela o encurralou mais uma vez. A capitã, no entanto, não percebe seu desânimo. Com um sorriso alegre, ela empurra uma bolsa pesada em sua direção, anunciando que há recompensa por matar o vampiro e resgatar as cativas. Charles observa, um pouco impressionado com a cena. Pegando a bolsa, seus pensamentos se voltam imediatamente para as vítimas. Ele pergunta sobre a condição das mulheres que eles salvaram. Eldo tranquiliza, dizendo que todas estão seguras. Ela explica que parece que não foram mantidas em cativeiro por muito tempo e não sofreram ferimentos graves, então se recuperaram rapidamente. Ela acrescenta sua própria teoria sombria, o vampiro provavelmente as mantinha como um suprimento de comida de reserva. As palavras dela não o tranquilizam.
Uma expressão preocupada surge em seu rosto enquanto ele considera os detalhes. Algo sobre o incidente parece errado. Ele reflete silenciosamente sobre as ações do vampiro. A ideia de manter cativas como mera comida de emergência parece simples demais. Ele duvida que uma criatura com aquele nível de inteligência operaria de forma tão rudimentar. Ele decide buscar mais informações, concluindo que a igreja teria o conhecimento mais extenso sobre o assunto. Enquanto Silva está perdido em suas próprias deduções, Kaguya percebe que a capitã dos cavaleiros também se distraiu. Acenando com a mão na frente do rosto de Elda, ela pergunta o que há de errado, tentando tirar a capitã atordoada e corada de seu devaneio. No portão, Silva parece distraído, gaguejando que não há nada de errado. A capitã dos cavaleiros de elite, Elda, o dispensa, dizendo que ele já pode ir. Ele agradece rapidamente pelo trabalho duro. Ele se retira, afastando-se com uma expressão pesada e pensativa, segurando uma bolsa nas mãos enquanto Elda parte na direção oposta. Sua expressão preocupada não passa despercebida. Kaguya surge de repente ao seu lado, inclinando-se com um sorriso conhecedor para perguntar se algo o está incomodando. Assustado, ele admite que ela o desvendou. Kaguya responde com confiança que é claro que sim, afinal, ele é o marido dela. Ela então pergunta o que exatamente está em sua mente. Ele explica que é uma suspeita incômoda da qual não consegue se livrar, algo que ele ainda está processando. Ela acha sua concentração cativante, comentando com uma risadinha que sua expressão quando está pensando profundamente é adorável, como a de um detetive. Envergonhado, ele pede para ela parar de provocá-lo. Kaguya anuncia que, como o caso deles está tecnicamente resolvido, ela voltará para reabastecer sua mana. Ela oferece um último e divertido encorajamento, rezando para que seu adorável detetive encontre sua resposta. Enquanto se separam, ele sente a necessidade de se desculpar por arrastá-la para todos os tipos de lugares por dias a fio. Ela minimiza a situação, lembrando de que foi ela quem pediu para acompanhá-lo. Ele então se lembra da recompensa, mencionando que ainda precisa distribuir um terço da parte dela. Kaguya descarta a enorme quantia de dinheiro como uma mera ninharia de que não precisa, aproximando-se para dizer a ele que simplesmente passar tempo com ele é uma recompensa mais do que suficiente para ela. Ela se despede de forma brincalhona, chamando de meu marido fofo enquanto salta para longe por cima de um muro. Ela pergunta se ele está ficando com vergonha, e ele cora, admitindo que preferiria que ela não dissesse essas coisas tão diretamente na sua cara. Ele observou Kaguya partir, suas últimas palavras sendo um aviso brincalhão para não traí-la, seguido por um pedido prático para que usasse a entrada correta da próxima vez. As palavras dela ecoaram em sua mente enquanto ele ficava sozinho, olhando para o céu onde ela havia desaparecido. Traindo, ele murmurou para si mesmo, com um toque de confusão no rosto. Afastando o pensamento, ele desceu um lance de escadas de pedra, pedindo desculpas pela demora à pessoa que o esperava lá embaixo. No pé da escada, Charles Orlan o cumprimentou com um sorriso caloroso, garantindo que não havia problema. Ele perguntou por Kaguya, e Charles explicou que ela já tinha ido para casa para resolver alguns assuntos. Ele então expressou sua gratidão a Charlie, afirmando que a ajuda dela foi fundamental para resolver o caso. Ela modestamente dispensou o elogio, alegando que só ajudou por seus próprios motivos. Ele insistiu, no entanto, que estava grato e certo de que a contribuição dela seria notada em suas notas na Academia de Heróis. Enquanto oferecia a ela o dinheiro da recompensa, ele pensou consigo mesmo que ver o rosto feliz dela era uma recompensa muito melhor do que qualquer ouro. Para sua surpresa, ela recusou categoricamente sua parte do dinheiro, levantando a mão para impedi-lo. Quando ele perguntou o porquê, ela explicou seu raciocínio com uma determinação silenciosa. Ela apenas encontrou o demônio, não o derrotou. Ela havia jurado a si mesma que nunca aceitaria uma recompensa até se tornar uma heroína oficial, capaz de derrotar demônios com sua própria força. A convicção dela o deixou momentaneamente sem palavras. Ele ficou profundamente comovido com seu nobre objetivo, declarando que era sua coisa favorita nela. Inspirado pela dedicação dela, ele fez uma nova oferta. Ele compraria com prazer qualquer coisa que ela quisesse, mas tinha uma condição, havia algo que ele queria em troca. Em resposta à oferta dele, Charles fecha os olhos, com um rubor intenso colorindo suas bochechas. Ela pede desculpas suavemente, explicando que o que deseja não é algo que se pode obter com dinheiro. Ela continua, com a voz sumindo em um simples entende, o que apenas aprofunda a confusão de Silva. Ele coça a nuca, seu próprio rosto corando enquanto se esforça para entender o que ela quer dizer. Olhando para ele com uma expressão gentil mas determinada, ela finalmente revela seu verdadeiro desejo. O que ela quer, declara ela com clareza, é tempo com ele. Silva se preocupa, com uma gota de suor na testa, ao se ver completamente incapaz de decidir que roupa vestir. O pensamento de ir a um encontro com Charlie, sua pessoa favorita, parece quase inacreditável para ele. Tudo o que ele realmente quer é passar um tempo com ela. Tendo finalmente se decidido por uma camisa simples, seus preparativos são interrompidos por uma batida na porta. Mod está parado ali, convidando-o para comer algo. Ele olha as horas e entra em pânico, desculpando-se apressadamente com Mod. Com um aceno, ele sai correndo, explicando que tem um encontro e precisa recusar a oferta. O guarda mais velho fica parado, sozinho, a palavra encontro ecoando em sua mente enquanto ele encara o jovem partindo com uma expressão atonita. Enquanto isso, Silva chega à movimentada Praça da Fonte, com os nervos à flor da pele. Ele reflete sobre o fato de que não tem experiência com encontros, nem mesmo em sua vida passada como um funcionário de escritório, e se pergunta ansiosamente como deveria começar uma conversa. Ele tenta freneticamente se recompor, insistindo internamente que aquilo não é um encontro arranjado formal. Seus pensamentos em espiral são interrompidos quando uma voz familiar chama seu nome, pedindo desculpas pelo atraso. Seus olhos se arregalam de espanto.
Diante dele está Charles Orlan, não em seu traje habitual, mas em um lindo vestido claro com detalhes intrincados, seus pés adornados com sandálias elegantes. Ela o cumprimenta com um simples bom dia, mas seu sorriso se desfaz em uma expressão de preocupação ao notar a reação dele, perguntando se ele está chorando. Enxugando uma lágrima do olho, ele admite que foi simplesmente dominado pela felicidade, pois nunca imaginou que haveria em roupas casuais. Ela responde com um gesto gentil e reconfortante. Ele cerra o punho, sobrecarregado, pensando consigo mesmo que não tem arrependimentos em sua vida. Acima dele, Charles Orlan o encara com uma expressão preocupada, comentando que ele está agindo de forma estranha. Seu comportamento estranho a assusta, e ela exclama que parece que a própria alma dele está deixando seu corpo. Voltando à realidade, ele percebe que foi por pouco, ele quase desmaiou com o choque. Recuperando a compostura, ele coça a nuca e pede desculpas por assustá-la, desejando-lhe bom dia. Charles sorri calorosamente e retribui o cumprimento. Com um momento embaraçoso superado, ele pergunta o que ela gostaria de fazer durante o dia. Charles sugere que eles façam compras juntos, mencionando que um novo café abriu recentemente. Ela então acrescenta que ficará feliz em ir aonde ele quiser. Tendo decidido seus planos, os dois caminham lado a lado pela movimentada via principal da cidade. A maratona de compras começa para valer. Charles explora alegremente uma loja de roupas, enquanto Silva faz um sinal de positivo para encorajá-la. Com o passar do dia, Silva fica carregado com várias sacolas de compras enquanto Charles, feliz, faz mais uma compra. Ele posa triunfante, de braços abertos com suas compras, enquanto Charles aperta um item recém-adquirido contra o peito com uma expressão de felicidade. Após uma maratona de compras bem-sucedida, eles finalmente chegam ao novo café, com sua placa charmosa pendurada do lado de fora da entrada. Sentado lá dentro, Silva segura uma xícara de café e olha seriamente para sua acompanhante. Ele a chama de Charlie e pergunta diretamente por que, de todas as pessoas, ela o convidou para um encontro. Ele esperou pela resposta dela, e ela começou a explicar, inclinando-se um pouco para a frente. Ela queria falar com ele a sós, pois já fazia algum tempo que não tinham a chance, e algo estava pesando em sua mente. Ele a incentivou a continuar, perguntando o que a estava incomodando. Ela explicou que o problema vinha do líder do grupo deles, Allen, no contexto de formar grupos e ter aulas na academia de heróis. Sua expressão azedou com desconforto. Ela confessou que Allen andava flertando com as integrantes do grupo todos os dias, e isso a estava deixando profundamente desconfortável. A informação atingiu Silva com força. Ele processou aquilo internamente, questionando-se se Allen era quem estava causando o sofrimento dela e se ele estava de fato namorando as outras mulheres. Charles confirmou sua pergunta não dita, acrescentando que Allen também vinha dando em cima dela, o que era um problema sério. Uma percepção súbita e chocante o atingiu. Ele conectou o comportamento de Allen a um cenário específico e difícil de seu conhecimento passado, a rota do harém deste mundo. Ele se lembrou que era um caminho incrivelmente difícil de seguir. Ele se lembrou das regras rígidas da rota. Era preciso aumentar a afeição de todas as heroínas igualmente e concluir todos os eventos de confissão ao mesmo tempo. Namorar apenas uma pessoa no meio do caminho significava falha imediata, resultando em ser dispensado por todas. Pelas palavras dela, ele sabia que Allen já havia perdido pontos de afeição significativos com Charlie. De volta ao presente, Charles continuou sua explicação. Ela esclareceu que, embora tivesse fé em Allen como um camarada, a ideia de ele ir atrás de outras garotas enquanto supostamente tinha uma namorada a deixava enjoada. Ela continuou, revelando que Allen frequentemente a convidava para sair. Embora ela sempre recusasse, ele continuava insistente. Silva ouviu, murmurando que parecia uma situação difícil. Quando Charles começou a acrescentar outra coisa, ela corou e cobriu a boca. Ao mesmo tempo, uma pontada de culpa atingiu Silva. Ele cobriu o rosto, pedindo desculpas silenciosamente a ela por ter seguido aquela mesma rota tantas vezes antes de ser reencarnado. Ela se calou. Sua pausa repentina despertou a curiosidade dele, e ele se viu desesperado para saber o que ela estava prestes a dizer. Mas ela simplesmente descartou o assunto como se não fosse nada, deixando-o curioso. Ele observa enquanto Charles toma um gole delicado de sua xícara, com os olhos fechados. Ela reflete em voz alta que o coração de uma donzela é algo complicado, admitindo que tem segredos que não pode contar nem a ele. A implicação de suas palavras o faz cair da cadeira para trás em choque. Ele encara o teto, sua mente girando com um pensamento impossível. O barulho atrai a atenção de Charles. Ela se inclina com uma expressão preocupada, perguntando o que há de errado. Enquanto ele olha para cima do chão, prestes a responder, uma nova voz corta o ar. A voz pertence a Allen, que entra em cena com um sorriso confiante. Ele está acompanhado por duas jovens, Margaret Narris e Rena Cassius, ambas identificadas como candidatas a heroínas. Que coincidência encontrar vocês aqui, ele exclama. Sua aparição repentina assusta Charles, que pergunta o que ele e suas companheiras estão fazendo ali. Rena, uma das garotas, anuncia alegremente que os três estão em um encontro. Ela então se aproxima de Charles, lembrando-a com um sorriso radiante que elas a convidaram para ir junto outro dia. Observando a interação de seu assento, Silva toma um gole lento de sua xícara. Ele conclui silenciosamente que estas devem ser as duas garotas que Allen está cortejando no momento. Ele se lembra do conhecimento de sua vida passada que Rena e Margaret são consideradas heroínas fáceis de conquistar. Na história do jogo, elas não apenas se apaixonam por Allen, mas também incentivam ativamente a construção de seu harém, até mesmo o ajudando a conquistar outras mulheres. Ele considera a dinâmica social na academia, percebendo como é difícil mudar os membros do grupo. Seria um ambiente incrivelmente estranho para Charles, forçado a estar perto dos outros interesses românticos do líder. O olhar de Allen então passa por Charles, pousando num homem desconhecido sentado à mesa dela.
Com um olhar interrogativo, ele pergunta a ela quem é aquele. Charles, com uma expressão cansada, apresenta o homem ao seu lado como Silva, um mero guarda. Ela então acrescenta, com um toque de desafio, que eles também estão em um encontro. Ele encara, incrédulo, sentindo de repente uma onda avassaladora de mana emanando do guarda. Ele se pergunta o que diabos isso poderia significar. Sua confusão explode em indignação. Ele confronta Charles, exigindo saber por que ela recusaria sua oferta apenas para sair em um encontro com alguém tão insignificante. Charles responde bruscamente, dizendo que ele está sendo rude com Silva. Ela decide ir embora, insistindo para que Silva vá a outro lugar com ela. Uma sombra cobre o rosto de Allen enquanto ele os observa, implorando para que Charles não siga o guarda. Ele processa a cena, e uma terrível constatação o atinge. Charles está saindo com esse homem. Seus pensamentos imediatamente se voltam para uma conclusão mais sombria, e ele declara que o guarda deve ser um demônio. Tanto Silva quanto Charles reagem com choque. Ele insiste em sua acusação, conectando Silva a rumores recentes de um demônio que sequestra mulheres. Ele afirma que Silva é o culpado, planejando enganar Charles e raptá-la. Suas companheiras rapidamente concordam com a teoria. Hannah exclama que faz todo sentido, pois não há outra razão para Charles recusar a oferta de Allen. Margaret acrescenta sua própria conclusão, o demônio deve ter feito uma lavagem cerebral nela. Ela grita de frustração, insistindo que não sofreu lavagem cerebral. Ela pergunta desesperadamente por que eles se recusam a entender como ela realmente se sente. Ouvindo sua angústia, Silva observa com preocupação, dizendo seu nome em voz baixa. Ele interpreta mal o apelo dela como mais uma prova de um poderoso feitiço de controle mental. Apontando um dedo acusador, ele ruge para Silva, chamando de demônio desgraçado e jurando que não permitirá que ele brinque com alguém tão precioso para ele. Silva só consegue ranger os dentes de frustração. As heroínas intervêm, com Allen e Margaret agarrando os braços de Charles para afastá-la. Elas insistem que ela não deveria ficar ali, mas ela luta contra eles, gritando em protesto. Allen, parecendo angustiado, lamenta o quão severa é a suposta lavagem cerebral, interpretando a situação de forma completamente errada. As acusações dele ecoavam na mente de Silva. A imagem do protagonista que ele um dia admirou foi substituída por uma realidade patética. Enquanto essa desilusão o consumia, seu aperto na xícara de chá em sua mão se intensificou até que ela se estilhaçou violentamente, os cacos se espalhando pela mesa. O estalo agudo da porcelana chamou a atenção de Allen e suas companheiras. Margaret olhou surpresa, questionando o nome de Silva em voz alta. Allen se virou para encará-lo, apenas para ver Silva se levantando, uma aura ameaçadora emanando dele. Em resposta, Allen sacou sua arma, exigindo saber o que Silva estava tentando fazer. Silva, no entanto, calmamente levantou uma mão para impedir que Charles interviesse. Ele olhou diretamente para Allen, sua expressão fria ao afirmar que nunca havia percebido quão cabeçadura Allen realmente era. Charles olhou para ele, preocupada, enquanto Allen explicava que pretendia ficar quieto, mas as próprias palavras de Allen o provocaram. Com uma mudança súbita de comportamento, Silva se virou para Charles com um sorriso gentil, bagunçando o cabelo dela e se desculpando por deixar Allen irritá-lo. Ele então encarou Allen e seus amigos mais uma vez, sua expressão firme. Ele declarou que, dado o comportamento atual deles, não poderia entregar Charlie a eles. O rosto de Allen se contorceu de raiva com a recusa, gritando que não precisava da permissão de Silva. Ao lado dele, Hannah observou friamente que era Allen quem estava falando demais. A provocação incitou Allen à ação. Declarando que simplesmente a levaria de volta à força, ele avançou. Os olhos de Silva se estreitaram, aceitando o desafio. Por mim, tudo bem, pensou ele. Enquanto seu oponente atacava, uma memória de um tempo mais feliz entre Charles e Allen surgiu em sua mente. Ele entendeu que o Allen que ela conheceu um dia teria entendido os sentimentos dela. Ele não tinha intenção de negar a realidade da pessoa agressiva diante dele. No entanto, havia uma coisa sobre este Allen atual que ele não podia perdoar. A determinação dela também se fortaleceu. Ela não permitiria de jeito nenhum que um cenário como este se desenrolasse. Os olhos de Allen ardiam com uma intensidade feroz e inabalável. Ele declarou que uma realidade onde Charlie não pudesse sorrir era inaceitável. Sua explosão fez Charles olhar com preocupação, murmurando o nome de Silva. Dando um passo à frente em roupas simples e casuais, Silva anunciou calmamente que cuidaria pessoalmente de Allen e o colocaria na linha. A oferta apenas enfureceu Allen ainda mais. Ele rosnou, chamando Silva de demônio arrogante e jurando despedaçá-lo com sua lâmina. Indiferente à ameaça, a expressão de Silva endureceu em um sorriso ameaçador. Ele cerrou o punho, uma energia sombria girando ao seu redor enquanto avisava Allen para não subestimar um homem que tem sido um nerd problemático desde sua vida passada. Os dois agora estavam frente a frente, o ar denso com uma agressão silenciosa. Dentro das instalações da Academia de Heróis, nos vastos campos de treinamento, várias figuras estão reunidas. Lá, Allen confronta Silva, expressando surpresa por ele ter escolhido este lugar em particular para o confronto. Ele aponta sua espada para frente, explicando que ali pode liberar todo o seu poder sem se preocupar com os arredores. Allen apenas sorri com desdém, avisando a Silva que ele vai se arrepender. Enquanto os dois se preparam para o confronto, Charles Orlan se vira para Silva, com uma expressão cheia de culpa. Ela pede desculpas, acreditando ser a razão pela qual ele foi arrastado para essa confusão. Ele diz a ela que não há motivo para se desculpar. Seu olhar muda, endurecendo enquanto declara que quem realmente precisa se desculpar é Allen. À margem, Margaret ri e zomba, gabando-se de que, com a habilidade e o poder de Allen, ele pode aniquilar um demônio inferior como Silva em um instante.
Hannah Cassius, impaciente, insiste para que Allen o derrote logo para que possam continuar seu encontro. O corpo de seu companheiro começa a brilhar com uma aura poderosa. Allen declara que a batalha obviamente acabou e que, assim que vencer, Charles se apaixonará por sua força novamente. Charles desvia o olhar, claramente desconfortável. A expressão de Silva endurece em fúria fria. Ele jura derrotar essa pessoa e fazê-la se desculpar com Charlie. Ela olha para ele, reconhecendo que Allen é de fato forte. No entanto, ela diz a Silva que quer que ele vença e que vai torcer por ele. Ele sorri, aceitando o apoio dela e dizendo para deixar com ele. Com o encorajamento dela fortalecê-lo, Silva encara seu oponente. Allen o provoca, perguntando se ele está pronto e se realmente pretende lutar com um equipamento tão surrado. Inabalável, Silva ergue sua espada e declara, pode vir. Ele segurou sua espada simples à frente, com o olhar firme e inabalável. Este equipamento, ele afirmou, era mais do que suficiente para enfrentar Allen. Seu oponente apenas desdenhou da declaração. Em resposta, Allen gritou para ele continuar sonhando e avançou, sua lâmina explodindo em um golpe brilhante e energizado. Mas o guarda do portão foi mais rápido, desviando do golpe com facilidade. Os olhos de Allen se arregalaram em descrença, ele havia se esquivado. O choque de seu oponente lhe deu uma abertura. Antes que Allen pudesse se recuperar, Silva já estava dentro de sua guarda, com o punho para trás e pronto para atacar. O golpe acertou com um baque surdo o antebraço de Allen. Embora bloqueado, a força foi avassaladora, fazendo-o ranger os dentes ao reconhecer o poder puro por trás do soco. O recuo de seu próprio golpe o fez deslizar para trás pela terra. Allen olhou, perplexo, questionando se aquela força incrível era resultado de aprimoramento mágico. Ele o encarou, uma nova compreensão surgindo em seus olhos. Apontando um dedo acusador, ele declarou que Silva não era um guarda de portão comum. Com um suspiro desdenhoso, Silva jogou sua espada no chão. Ela aterrissou com um som metálico. Ele lembrou a Allen que já havia lhe dito que não era nada especial, apenas um guarda de portão. O gesto deixou Allen completamente perplexo, imaginando o que ele estava tentando fazer. Ele então estalou os nós dos dedos, um sorriso confiante se espalhando por seu rosto. Contra um oponente como Allen, ele proclamou, suas mãos nuas eram mais que suficientes. Enfurecido pelo insulto, Allen gritou para ele não o subestimar. Alimentado pela fúria, ele atacou mais uma vez, balançando sua lâmina em um arco amplo. Silva se esquivou por baixo do ataque, diminuindo a distância em um instante. Ele avisou Allen para cerrar os dentes bem no momento em que seu punho se conectou em cheio com sua mandíbula, o impacto ecoando com um baque surdo. O soco arremessou Allen pelos ares, seu corpo jogado violentamente para trás. Um grito de choque e dor escapou de seus lábios enquanto ele era completamente subjugado pelo golpe. Os espectadores mal podiam acreditar no que haviam testemunhado. Charles Orlan e Hannah Cassius olhavam com os olhos arregalados de choque, com Hannah gritando incrédula. O choque deles era justificado. Allen foi arremessado longe pelo golpe único, colidindo com um muro distante com um baque surdo. Hannah expressou o espanto de todos, notando que Allen foi derrotado com um só ataque. Perto dali, um homem de cabelo escuro e capa se ajoelhou, segurando sua espada e amaldiçoando a reviravolta dos acontecimentos. Enquanto ele jazia na cratera, Margaret Narris correu para o seu lado. Ela o incentivou a se recompor e começou a lançar um feitiço de cura, clamando por consolo para curar suas feridas. Enquanto isso, aquele que desferiu o golpe, Silva, exibia um sorriso satisfeito. O confronto o fez se sentir melhor, embora um pensamento fugaz tenha cruzado sua mente. Talvez ele o tivesse atingido com força demais. Os companheiros de seu oponente estavam focados em outro lugar. O homem de cabelo escuro exibia uma expressão de angústia e fúria enquanto Hannah e Charles tentavam ampará-lo, seus próprios rostos marcados pela preocupação. Ele se desvencilhou do apoio deles, com o olhar fixo em Charles. Quando Charles perguntou se ele estava ali por Allen, ele declarou seu verdadeiro propósito com uma determinação sombria, ele precisava levar Charles de volta. Do outro lado do pátio, Silva começou a retrucar, afirmando com naturalidade, bem, Charlie não é sua. Suas palavras foram interrompidas por um rugido furioso. Calha a boca, berrou o homem de cabelo escuro, com um rosto contorcido de raiva. Nós somos ligados por um amor forte. Sua declaração furiosa ecoou enquanto um rosto sombrio e demoníaco gargalhava atrás dele. Apontando sua espada para frente, ele fez um voto solene. Lorde Demônio, eu juro ao meu camarada que, eu vou te derrotar. Ele então baixou a voz, seus olhos se estreitando com uma intensidade arrepiante enquanto encarava diretamente Silva, adicionando um pensamento baixo e ameaçador. Será mesmo? Ele fala com convicção, sentindo os batimentos cardíacos de seus companheiros. Ele declara que eles estão unidos por um forte amor, um laço que jamais será quebrado. De outro lugar, Silva observa esses eventos se desenrolarem. Ele acha a história um pouco genérica, mas admite adorar contos clássicos como esse. Ele consegue sentir a paixão no diálogo, comentando sobre como Allen é legal e o incentivando a continuar. De repente, a voz de Silva atravessa a cena. Ele aponta um dedo acusador para o homem de cabelo escuro, gritando para o mulherengo parar de proferir aquelas malditas frases. O homem e Charles ficam surpresos com a explosão. O homem de cabelo escuro o encara, enfurecido. Ele grita de volta que Silva está apenas falando besteiras e declara que ele se tornará um herói. Sua declaração apaixonada continua enquanto ele se mantém firme, insistindo que Charles tem que estar ao seu lado. Observando isso, a expressão de Silva se endurece. Ele pensa consigo mesmo que esse cara não entende nada. O homem de cabelo escuro ignora a interrupção, voltando toda a sua atenção para Charles. Ele implora para que ela espere, prometendo que a terá de volta imediatamente.
Charles permanece em silêncio, com a cabeça baixa. Ela finalmente levanta o olhar, mas não para ele. Seu olhar está distante enquanto ela chama por Allen, pedindo que ele a escute. A voz dela chama a atenção de Allen. Ele se vira para ela, com uma expressão de confusão esperançosa no rosto, enquanto ela lhe diz que já se decidiu. Antes que ela possa continuar, outra mulher se adianta, colocando a mão no braço de Allen. Ela o encara diretamente e anuncia que, a partir de hoje, está deixando o grupo dele. O rosto de Allen se contorce em choque. Ele e Charles ficam completamente atonitos com a partida repentina, de boca aberta em descrença. De seu ponto de observação, Silva observa a cena caótica, com um leve rubor nas bochechas. O drama continua enquanto Charles volta sua atenção para Silva. Ela explica que, graças a ele, seus sentimentos agora estão claros. Ela acredita que pode se tornar uma heroína com trabalho duro, mesmo que isso signifique deixar seu grupo atual. Sua declaração é interrompida pela chegada furiosa do homem de cabelo escuro, que exige saber o que ela está dizendo. Sem se abalar, Charles ordena que ele escute. Ele a encara, incrédulo, com a voz falhando ao insistir que eles deveriam ter um vínculo profundo. Charles, no entanto, permanece calma, informando friamente que ninguém a está manipulando. O choque o deixa sem palavras. Com uma expressão cansada, ela lhe diz para deixar isso para lá. Recusando-se a aceitar as palavras dela, ele rende os dentes e faz uma declaração audaciosa. Ele se tornará o amante dela e o herói mais forte. Seu olhar se volta para Silva, um pensamento silencioso culpando por essa reviravolta. Com um rugido, ele libera uma habilidade, gritando para que seu vínculo da alma seja ativado enquanto uma energia poderosa começa a brilhar ao seu redor. O feitiço ativado imediatamente se lança em direção a Allen e Charles, envolvendo-os em energia crepitante. Eles gritam de surpresa enquanto o poder os percorre. De sua perspectiva, Silva reconhece a natureza do feitiço. O homem de cabelo escuro encara a frente, sentindo sua própria mana sendo drenada pelo vínculo que acabou de forjar. Ele entende perfeitamente a mecânica do feitiço. É uma técnica que converte os laços com os companheiros em uma forma especial de mana. O poder do feitiço é ditado por dois fatores, o número de aliados próximos e a profundidade da conexão entre eles. Quanto mais amantes se tem, mais forte ele se torna. Silva percebe que o homem deve ter procurado deliberadamente mais companheiros e aprofundado seus laços com eles com o único propósito de aprender este feitiço. Essa percepção enche Silva de nojo, o homem é verdadeiramente incorrigível. Suas suspeitas são confirmadas quando o homem de cabelo escuro sorri, revelando que toda a sua fixação por Charles era apenas um meio de fortalecer seu feitiço. De repente, uma explosão poderosa irrompe, arremessando o homem de cabelo escuro para trás. A cena é familiar para Silva, lembrando de suas próprias experiências passadas, como alguém que uma vez escolheu o caminho errado. Apesar da derrota do homem, Charles observa com preocupação, alertando Silva para ter cuidado, reconhecendo a incrível quantidade de mana que seu ex-companheiro possui. Silva reflete que, diferente de um jogo, a vida real não oferece segundas chances. Apesar dos riscos, ele se vira com um sorriso confiante, declarando que resolverá a situação rapidamente. Sua declaração enfurece o homem de cabelo escuro, que grita sua ambição de se tornar o herói mais forte e salvar a todos. Charles o observa com desprezo, questionando como ele pode falar em salvar pessoas depois de causar tanta dor, descartando sua alegação de heroísmo. Silva simplesmente reconhece o desejo declarado do homem. O homem direciona sua fúria para Silva, gritando sobre sua necessidade do poder de todos para atingir seu objetivo. Impassível, Silva ergue sua espada, concordando calmamente com ele. Uma súbita explosão de energia irrompe, arremessando o homem de cabelo escuro para trás com um grito de dor. Enquanto seu oponente recua, a expressão de Silva endurece. Ele afirma que, como um residente deste mundo e um fã de Allen, não pode perdoar ninguém que entristeça seu favorito. Jurando fazer o homem pagar, ele se prepara para liberar uma técnica secreta do estilo de espadas Elencia. Ele ruge o nome do ataque. Céu azul. O espadachim avança, seu corpo um borrão enquanto executa a técnica, deixando um rastro de partículas cintilantes para trás. Sua lâmina assobia pelo ar com uma velocidade estonteante. Uma labareda brilhante de energia irrompe do golpe, forçando Charles a proteger os olhos enquanto a onda de choque arremessa tanto Allen quanto o homem de cabelo escuro pelo chão. De pé sobre seu oponente caído, Silva o aconselha a tentar entender os sentimentos dos outros. Do chão, o homem de cabelo escuro olha para cima horrorizado, percebendo com pavor crescente que seu vínculo de alma foi afetado. A constatação o esmaga. Com sua espada quebrada ao lado, o homem cai de joelhos, completamente derrotado. Ele permaneceu no chão, o olhar distante e desfocado. Ao fundo, Silva soltou um suspiro cansado, a batalha terminada. Mas a atenção do homem derrotado estava em outro lugar. Sua voz, embora fraca, carregava um tom de profunda decepção enquanto falava com alguém que não era visto. Você me decepcionou muito, ele murmurou, herói Allen. Uma voz ríspida corta a tensão no pátio de treinamento. Charles Orlan avança, exigindo saber o que todos estão fazendo. Ela direciona sua pergunta a Allen, querendo saber que alvoroço ele está causando em um dia de folga, enquanto Silva observa em pânico, reconhecendo-a como alguém chamada Sra. Rive. O nome Rive o deixa confuso. Ele tenta freneticamente se lembrar se uma personagem com esse nome já apareceu no jogo que ele conhece, questionando-se se ela seria uma personagem descartada. Enquanto ele reflete sobre isso, Charles Orlan encara Allen, sua expressão furiosa. Em resposta à sua pergunta não dita, Allen gagueja uma explicação, apontando o dedo para Silva. Ele diz a ela que eles suspeitam que o homem seja um demônio. Sua raiva dá lugar a uma preocupação pensativa.
Ela leva a mão enluvada ao queixo, murmurando a acusação para si mesma. Aquele cara é um demônio. Você diz. Antes que ela possa deliberar mais, Silva grita, com a voz cheia de convicção. Ele garante que não é um demônio. Sua negação é interrompida pela chegada da capitã dos Cavaleiros de Elite. Ela se dirige diretamente a Silva, observando que ele parece ter se metido em uma enrascada. Ela explica que foi atraída para a área por uma onda de mana incrível e ficou surpresa ao encontrá-lo ali. Com um ar exasperado, Silva retruca que o sentimento é mútuo. Ele pergunta à comandante o que ela está fazendo na academia. Ela explica alegremente que veio para uma reunião sobre as futuras aulas práticas de combate que ocorrerão na academia. A Ordem dos Cavaleiros estará presente, ela acrescenta, para o caso de algo imprevisto acontecer. Silva ouve, com uma expressão de compreensão surgindo em seu rosto. Enquanto o grupo se afasta, sua mente volta para a história principal do jogo. Ele se lembra deste evento específico. Durante as aulas práticas, os candidatos a herói da academia são atacados por demônios de baixo nível, nível 3. Ele se lembra que esta é a primeira batalha real de Allen. Uma visão de Allen e do homem de cabelo escuro lutando juntos preenche sua mente, mas seu pensamento se interrompe, uma preocupação não dita pairando no ar. Mas ainda assim, a capitã dos Cavaleiros de Elite virou seu sorriso radiante para ele, chamando-o pelo nome, Silva. Ela o repreendeu de brincadeira, questionando se era admirável tratar um candidato a herói daquela maneira. Suas palavras foram acompanhadas por ação, enquanto ela agarrava Allen de brincadeira, comentando que intimidar os fracos não era do feitio dele. Silva, pego de surpresa, gaguejou confuso, enquanto a capitã parecia se perguntar se talvez tivesse cometido um erro. Sua vergonha rapidamente se transformou em fúria. Allen se soltou, com o rosto transparecendo frustração, enquanto jurava que um dia derrotaria Silva com as próprias mãos, um sentimento que Silva reconheceu como pouco adequado para um protagonista. Com essa declaração, ele se virou e fugiu. Os outros gritaram para que ele esperasse, mas Allen não olhou para trás, correndo para longe. Enquanto Allen desaparecia de vista, a capitã se virou para Silva, com um olhar de quem sabe das coisas. Ela observou que Allen parecia odiá-lo muito, enquanto Silva apenas suava, reconhecendo que muita coisa de fato havia acontecido entre eles. Sua atenção então mudou. Avistando a outra jovem por perto, ela a chamou, perguntando se por acaso ela era Charles. Charles, surpresa, perguntou como a capitã sabia seu nome. A capitã explicou que tinha ouvido falar muito dela por Silva, mencionando especificamente sua ajuda no caso do vampiro. Charles confirmou que Silva sempre ajuda muito, levando a capitã a perguntar se ela também era uma estudante da Academia de Heróis. Ela continuou com seus elogios ao guarda do portão, declarando que, no que lhe dizia respeito, Silva era o soldado mais forte que ela conhecia. Apenas estar com ele, ela acrescentou, faria as habilidades de alguém crescerem significativamente. Corando, Charles concordou em voz baixa, admitindo que também pensava assim. Esse elogio sincero criou um momento de constrangimento compartilhado. Charles pigarreou, envergonhada, enquanto Silva coçava a nuca, sem graça. A capitã, no entanto, achou a troca de olhares encantadora e soltou uma gargalhada. Buscando encerrar o momento, Charles recuperou a compostura e deu um passo à frente. Ela se desculpou por interromper a conversa, mas afirmou que era hora da reunião com a senhora Elda, dirigindo-se formalmente à capitã pelo nome. A capitã dos Cavaleiros de Elite, Elda, oferece um rápido pedido de desculpas antes de se despedir de Silva e Charles. Silva, coçando a nuca, pede desculpas sem jeito por qualquer problema que possa ter causado. Enquanto se afasta, ela para de repente se vira, com um sorriso largo e travesso no rosto. Ela descarta o pedido de desculpas dele, declarando que não foi problema algum. Sua expressão muda para uma de acusação alegre enquanto aponta diretamente para Silva. Ela declara que asterisco é asterisco um problema, e como penalidade por causar uma cena, ele deve participar das aulas práticas de combate na Academia de Heróis. Ela acrescenta com uma gargalhada que ele não tem o direito de recusar, deixando-o completamente atordoado. Ele fica sem palavras, o comando ecoando em sua mente. Todo o seu ser parece encolher em confusão, incapaz de processar o que acabou de lhe ser ordenado. Enquanto ele tenta entender a situação, Charlie se vira para ele com um olhar de remorso. Ela pede desculpas por envolvê-lo em tantos problemas, admitindo que sua invasão foi a causa principal. Ele a tranquiliza imediatamente, insistindo que não há nada pelo que se desculpar. Ele explica que tudo o que fez foi por escolha própria. Sua expressão se suaviza ao olhá-la. Ele diz a ela que, por causa disso, ela agora pode deixar o grupo do herói sem arrependimentos, acrescentando que está genuinamente feliz por ela. Ele reflete internamente sobre a situação. Com isso, ele acredita, Charles abandonou completamente seu papel como a heroína da história principal. Ele pondera que ela provavelmente não teria um papel significativo na trama principal a partir de agora, questionando-se se o sonho dela de se tornar uma heroína algum dia se realizará. Um pensamento repentino o atinge. Se Charles não faz mais parte da história principal, isso significa que, mesmo que ele se envolva profundamente, ela não aparecerá. Ele acha impossível imaginar um futuro onde ela esteja completamente ausente. Ele olha para a desavisada Charles, um rubor subindo em seu rosto. Um pensamento esperançoso e confuso cruza sua mente. Talvez seu envolvimento não a afetasse negativamente, afinal, ele caminha ao lado de Charles, com a mente a mil. Ele se repreende internamente, pensando que deveria estar feliz apenas por ter sua pessoa favorita ao seu lado, mas mesmo assim agradece a ela em voz alta. Os pensamentos conflitantes criam uma tensão visível em seu rosto. Ela responde, com a voz cheia de uma nova determinação. Ela lhe diz que, graças a ele, fortaleceu-se para se tornar uma heroína, mesmo que tenha que fazer isso sozinha. Sua expressão se suaviza enquanto ela o encara, com um leve rubor nas bochechas.
Ela começa a perguntar-se, quando esse dia chegar, quando ela for uma heroína completa, ele irá. O momento deles é abruptamente quebrado pelo som do choro de uma criança. Eles se viram e encontram um garotinho chorando sozinho. Silva se aproxima dele, perguntando se ele está bem e onde estão seus pais. O menino, enxugando os olhos, responde que eles não estão aqui. Ele então pergunta onde é a casa do menino. A criança explica que não tem mais mãe nem pai, e que seu lar é a igreja. A resposta pega Silva de surpresa. Com os olhos marejados de lágrimas, o menino dá mais detalhes. Ele estava na casa do padre, brincando do lado de fora com todo mundo. Ele conclui sua história, explicando que os outros foram para algum lugar, deixando-o para trás. Silva percebe que o menino simplesmente se separou de seu grupo. Ao ouvir isso, Charles olha para Silva com preocupação e sugere que eles levem a criança para a igreja. Ele concorda prontamente. Ele se ajoelha até o nível do menino, com um sorriso gentil no rosto, e pergunta seu nome. O menino responde, Adi. Silva então se oferece para levá-lo para casa em suas costas, uma oferta que faz os olhos de Adi se arregalarem de surpresa e alegria. Com Adi agora seguro em suas costas, Silva caminha pelas ruas da cidade. O menino olha ao redor com uma alegria recém-descoberta enquanto Charles caminha ao lado deles, com um sorriso caloroso e feliz no rosto ao observar os dois. Ele carrega o garotinho em suas costas enquanto ele e Charles caminham pelo caminho de pedra. Adi, empoleirado no alto, sorri de alegria. Enquanto continuam, Adi aponta para frente, exclamando que chegaram à igreja. A visão do prédio acende um pensamento na mente de Silva. Pode ser um lugar para obter informações sobre vampiros. Na entrada da igreja, um padre sai apressado, seu rosto uma mistura de pânico e alívio enquanto chama o nome de Adi. Ele expressa sua alegria para o menino estar seguro e pergunta se os dois estranhos o trouxeram de volta. Ele então se ajoelha, com um sorriso gentil no rosto, e se apresenta como Dan, o guardião da criança. Charles confirma a situação com Adi, que sorri e agradece de coração tanto ao Sr. Silva quanto à senhorita Charles por garantirem seu retorno seguro. De pé novamente, Dan expressa sua profunda gratidão, admitindo com uma expressão preocupada que quase teve um ataque cardíaco quando as outras crianças lhe disseram que Adi havia se separado delas. O menino refuta isso indignado, gritando que foram os outros que se separaram dele. Dan o repreende gentilmente, explicando que ele ainda assim preocupou a todos e deve se desculpar. Adi cede relutantemente. Observando a troca, Silva nota que Dan parece ser um padre de bom coração que sabe como disciplinar uma criança adequadamente. Isso leva a acreditar que o homem pode estar disposto a responder às suas perguntas. Sua atenção retorna aos seus convidados, e Dan insiste em expressar seus agradecimentos de uma maneira mais formal. Silva começa a recusar a oferta, mas percebendo que tem uma oportunidade. Ele diz a Dan que, na verdade, há algo que ele quer perguntar. Surpreso, mas concordando, Dan diz que responderá se puder. Silva então se vira para Charles, perguntando se ela pode dispensar algum tempo para isso. Vendo o acordo deles, Dan os convida para conversar dentro da igreja, mostrando o caminho. Ele se senta à mesa, um pouco perturbado com a súbita e séria linha de questionamento. Inclinando-se para frente, ele pergunta a Silva o que ele quer saber exatamente. Silva explica que esperava que o padre pudesse lhe ensinar tudo o que sabe sobre vampiros. A palavra paira no ar, e Dan reage com um choque visível, repetindo, vê vampiros. Sua surpresa inicial dá lugar a uma investigação mais focada. Ele se desculpa e pede esclarecimentos. Silva está interessado nos vampiros que existem nos mitos ou no recente incidente com vampiros. Silva confirma que quer aprender sobre ambos. Silva elabora, afirmando que, embora acredite que a questão dos vampiros tenha sido resolvida, algo sobre o caso continua a incomodá-lo. O padre o estuda por um momento, depois pergunta se ele por acaso é um cavaleiro. Silva confirma que é, para o que quer que isso valha. Sua confirmação parece pesar sobre o padre, que olha para baixo com as mãos firmemente entrelaçadas e murmura que entende. Silva observa, com uma expressão indecifrável. Após um momento de contemplação, Dan levanta o olhar. Ele se oferece para compartilhar o que aprendeu sobre eles nas lendas durante seu tempo como clérigo, perguntando se Silva se importaria de ouvir os detalhes. Ele começa sua história, recontando a antiga sabedoria. O título vampiro, ele explica, é um nome para demônios das lendas, que se diz terem evoluído de morcegos vampiros. Seu poder é tão imenso que as fábulas contam que eles arrasaram cidades inteiras. Ele detalha a fonte de sua força aterrorizante, sangue humano. Quanto mais sangue consomem, mais fortes se tornam. Um único vampiro que se alimentou de 10 pessoas se torna tão poderoso que são necessários vários heróis de primeira classe para derrotá-lo, e mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Ele acrescenta um último detalhe perturbador. De acordo com as fábulas, os vampiros também possuem o poder de criar servos. Silva, ouvindo atentamente, repete a palavra, questionando seu significado. Ele escuta enquanto o padre, Dan, junta as mãos e continua sua explicação. Servos, ele esclarece, são humanos que receberam sangue de vampiro. De acordo com a lenda, isso lhes concede poderes semelhantes aos de um vampiro verdadeiro e um instinto para atacar outros humanos. Absorvendo essa informação sombria, ele agradece a Dan pelos detalhes. Ao seu lado, Charles Orlan nota sua expressão séria e chama seu nome, com a voz tingida de preocupação. Dan garante que eles podem voltar com mais perguntas a qualquer momento. Seu olhar então recai sobre a própria mão, que ele menciona ter queimado recentemente, antes de perguntar se a mão de Silva também estava ferida. A pergunta fica no ar. Ele processa silenciosamente as palavras do padre. Com um último olhar de preocupação, Dan o aconselha a se cuidar. Silva confirma que o fará. Já do lado de fora, ele se vira para Charles e se desculpa por tê-la arrastado com ele por tanto tempo.
Ela dispensa o pedido de desculpas com um sorriso gentil, lembrando de que foi ela quem o convidou para sair. Ela então pergunta se a discussão deles foi sobre o caso do vampiro. Ele confirma, admitindo que tem sido incomodado por uma sensação estranha desde que derrotou um demônio em particular. Sua mente volta para a figura encapuzada que ele enfrentou. Ele expressa sua nova teoria em voz alta. A criatura que ele derrotou talvez não fosse um demônio, mas sim um humano transformado em servo. Se for verdade, isso significa que o vampiro mestre ainda está à espreita em algum lugar da cidade. Perdido nessa perturbadora constatação, ele é trazido de volta à realidade por Charlie chamando seu nome. Ele se desculpa por estar distraído e, notando como ficou tarde, oferece-se para acompanhá-la até em casa. Quando ela pergunta se ele tem certeza, ele estufa o peito com confiança e declara que o dever de escolta também faz parte do trabalho de um soldado. A expressão dela se suaviza com a seriedade dele, e um leve rubor aparece em suas bochechas. Enquanto o encara, ela pensa consigo mesma que não teve a chance de lhe dizer o que queria hoje, mas parece contente em deixar o momento passar por enquanto. Ela está diante de um grande e imponente edifício, com uma expressão suave e contemplativa. Um pensamento particular cruza sua mente enquanto ela olha para a distância, imaginando se algum dia encontrará o momento certo para lhe dizer o que pensa. Em outro lugar, o padre Dan segura um pedaço de tecido escuro e esfarrapado. Um único buraco redondo o atravessa. Sua expressão é sombria, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora enquanto ele examina a pista, com a testa franzida em concentração.